quando a gente frequentava, a gente era da igreja do Monte Castelo, a cooperadora Cláudia foi uma dessas mulheres que conseguiu quebrar esse bloqueio, conseguiu se aproximar da minha mãe. E ela também que, não sei se está na liderança do departamento feminino ainda, mas enquanto esteve na liderança do departamento, fez a diferença. Aquele grupo de mulheres cresceu. Eu vi o grupo de intercessão crescer. Então a gente vê que o quanto a mulher tem uma influência muito grande na nossa igreja. Então, cooperadora Cláudia, bem-vinda ao Metanoia. É um prazer grande, né, estar aqui. Confesso que a gente fica muito tensa, né? Principalmente ao lado, né, como já foi falado aqui, de duas mulheres de Deus, grandes mulheres de Deus. Mas estou muito feliz de estar aqui, né? Apesar da gente ficar nervosa, né? Toda vez que a gente vai falar de Jesus, realmente a gente sempre vai ter esse temor, assim. Mas feliz de poder participar aqui e de poder falar um pouquinho, né, de Jesus, desse Deus maravilhoso a quem nós servimos. Eu sempre falo pro pessoal que, até na igreja do Monte Castelo, uma vez eu falei isso, que a gente não tem que ter medo de falar de Jesus, porque a gente só vai externar aquilo que ele colocou dentro da gente. E o Hierro teve aqui, foi semana passada, retrasada, ele falou o seguinte: cara, antes de sentar dá muito frio na barriga, depois que senta passa. Como é que tá? Já passou? Ainda tá nervoso? Não passou não. Então, vocês não sabem, mas elas estavam aqui em off, aqui, antes da gente começar. Tava uma falando, mas se eu gaguejar, eu vou passar pro fulano, vou no gancho da outra e tal. Mas eu tenho certeza que Deus vai usar todas elas de uma maneira especial para tratar com você. Amém. Mas vamos lá. Nosso tema hoje é o Evangelho segundo as mulheres. Antes da gente entrar a fundo nesse assunto, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que tem diferença? Tipo assim, um homem e uma mulher. Será que é mais difícil para a mulher seguir esse caminho de Cristo? Pô, aceitei Jesus, sou uma mulher. É mais fácil, é mais difícil do que o homem, comparando os dois? O que você acha? Você acha que é mais fácil? A responsabilidade é a mesma. Eu acho que são 2 pesos e 2 medidas, né? Porque a questão da seriedade, do comprometimento, deve haver tanto, né, quanto ao homem quanto à mulher. Talvez se diferencie no sentido da lida do dia a dia, né? Porque, querendo ou não, nós sabemos que mulher é multitarefas, né? O varão sai, trabalha, volta para casa, a casa tá limpa, a roupa tá arrumada e a gente tem que dar conta de arrumar os filhos, deixar a janta pronta, ir para a igreja. Então, essa questão de multitarefas, mas no sentido de servir a Deus, eu não vejo que é mais difícil para o homem ou mais difícil para a mulher. A responsabilidade são dos dois e de igual modo. Cooperadora Aline, vou fazer a mesma pergunta para você, mas vou incluir alguma coisa. Cara, na minha visão, eu acho que é o seguinte: a gente que é homem, a gente sai para trabalhar. Claro que hoje tem mulheres que trabalham fora, que ajudam o lar também, mas vamos pegar essas mulheres que não trabalham fora, que ficam em casa. Aí o marido sai para trabalhar, às vezes o pessoal trabalha em fábrica, não tem tempo para fazer muita coisa e tal. Eu acho que para a mulher que está em casa, eu acho que é mais fácil. Mas vou falar por quê. Pô, tá em casa, vai lá no YouTube, né? Bota lá um louvor, uma pregação. E a Elisângela falou tudo, a mulher é multitarefas. Tá lavando a louça, mas tá ali também, tá cultuando. E aí, o que você acha? É mais fácil, é mais difícil? Em concordância aí, né? Eu falei com a pregadora Elisângela antes de estar aqui, eu falei assim, eu só vou ficar ali só concordando com o que você fala, né? No amém, amém. Mas eu acho, como a cooperadora Elisângela disse, né? Ela foi bem clara no que ela disse, bem específica. Realmente, né? Uma responsabilidade aí das duas partes, né? Eu, assim, de início, eu achava, assim, a minha resposta seria para as mulheres. Mas como você colocou o seu ponto de vista, realmente os homens também, né? Tem um serviço, também é bem cansativo. Muitas das vezes os homens aí, o serviço é um serviço assim, mais pesado, de pegar mais peso e realmente, assim, traz um cansaço físico muito grande. Mas eu acho que independente disso, quando nós queimamos o nosso coração, quando o nosso coração arde por buscar mais a presença do Senhor, não tem aquilo que possa nos parar e nos impedir de buscarmos mais do Senhor, né? Uma vez eu coloquei até sobre isso no meu status, que muitas das vezes nós justificamos, né, a falta de tempo para não buscarmos uma intensidade maior com o Senhor. Mas hoje, com esse tempo aí do coronavírus, né, tudo se parou.
né? E algumas pessoas já não estão mais trabalhando, já não estão mais exercendo, né, as tarefas que exerciam antes, e mesmo assim não conseguem ainda buscar essa intimidade e essa aproximação do Senhor. E eu creio que é o Senhor nos mostrando que nem sempre é falta de tempo, às vezes é muita falta de prioridade. Né, eu creio que a gente tem que priorizar mais aí, né, a presença do Senhor, independente de nós termos a nossa luta, né, o dia a dia, a nossa tarefa, o cansaço. Eu creio que ainda dá tempo aí pra gente tirar um tempo, sim, pra ter uma intimidade maior aí com o Senhor aí, sim, né, tanto para o homem quanto para a mulher. E aí, cooperadora Cláudia, é mais fácil? Elas já falaram praticamente tudo, né? Eu também concordo que seja difícil tanto ambas as partes, tanto para o homem quanto para a mulher, mas depende de nós, né? Se nós realmente quisermos, nós tiramos um tempinho. Nossa vida é uma correria só, eu tiro pela minha, e eu sei que a maioria das mulheres são assim, é tudo muito corrido, muito quilometrado, mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós pegamos um compromisso com Ele, né, de seguir os propósitos dele ali. E por mais que seja difícil o nosso cotidiano, nós temos que ter esse tempinho, nem que seja um momento que a gente pare para respirar e a gente fale com o Senhor: Senhor, agora eu quero te ouvir, né? Eu creio que isso requer de nós queremos buscar isso do Senhor. É difícil, é corrido, mas se nós realmente tivermos nossa vida com o Senhor Jesus, nós falamos: Senhor, eu quero ter esse tempinho com o Senhor. Vai no banheiro, Senhor, glória a Deus, e por aí assim adiante. Eu acho que depende de nós. Muitas das vezes nós, como a Aline falou aqui, nós damos prioridade a tantas outras coisas, né, no nosso dia a dia, na correria, e nós esquecemos muitas das vezes de buscar a presença do Senhor Jesus ali. Glória a Deus. Vamos encerrar o programa agora. Amém, amém. Bom, gente, antes da gente continuar, eu quero abrir uma aspas aqui passando uma coisa pra vocês. Estão vendo que eu tô com uma camisa aqui muito bonita? Ah, que presença gostosa. Isso aqui é um dos bordões do nosso pastor, cara. A gente no Metanoia agora, a gente vai tá fazendo umas camisas aqui. Deixa eu mostrar uma pra vocês aqui. Essa aqui primeiro. Muito chique. Deu pra ver? Graça e paz. Olha só. A gente tá fazendo essas camisas. Qual que é a nossa intenção com essas camisas? E a gente vai colocar um preço simbólico nessas camisas pra gente conseguir estar vendendo. Porque todo o dinheiro do lucro dessas camisas será destinado ao departamento de missões. Porque a gente está passando por um momento muito delicado, onde, pô, o pessoal estão fazendo aquele auxílio lá, de R$600, né? Só que nem todo mundo está conseguindo. O governo restringiu, apertou lá. Algumas pessoas que precisam receber não estão conseguindo receber. E a gente tem que ajudar. Não adianta a gente só lançar palavras, pregar o amor só com a boca. A gente tem que pregar o amor com sentimento. Então, você que tem o desejo de adquirir uma camisa dessa, que presença gostosa, graça e paz, e essa daqui, ó. Essa do Metanoia. Se você tem desejo, entre em contato no inbox aí com o pastor, com o Richard, ou entra em contato no direct aí, pra gente que a gente possa estar pegando seus dados, pra gente poder estar fazendo esse apelo, pra gente poder ajudar essas pessoas. Mas, para abençoar vocês também, essa camisa aqui do Metanoia, a gente vai estar sorteando. Depois do programa, o Richard vai postar uma foto lá. Tem algumas coisinhas que você vai ter que fazer lá pra poder participar desse sorteio. A Sul Lembrancinhas, ela doou essa camisa, então ela vai dar uma ajuda também, vai dar uma condição melhor na camisa pra gente poder estar conseguindo arrecadar um pouquinho mais, pra gente poder estar conseguindo ajudar mais pessoas. Então depois do programa você vai ter uma fotinha lá, você segue as regrinhas lá, participa desse sorteio, você vai ganhar essa camisa bonita e vai sair andando aí com Metanoia na camisa e vai fazer a diferença na nossa geração. Amém? Bem, vamos lá. Pra gente afundar um pouquinho mais nesse assunto, vocês gostaram da camisa? Chique. Ficou boa? Eu quero umas Benção. lindas. Amém. Glória a Deus. Pra gente entrar mais a fundo nesse assunto aí, vamos lá no princípio. A gente falar de mulher, a gente tem que ir no princípio. Não tem como falar de mulher se a gente não for lá no princípio e ver o que Deus planejou com essa história toda. Eu vou ler um versículo aqui que se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo do 18 ao 22.
prestem bem atenção porque eu vou apertar vocês. Eu sabia. Vamos lá, assim diz a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como eles seriam chamados. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais. Todavia não encontrou nenhum que pudesse auxiliar e correspondesse ao homem. 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair num profundo sono, enquanto este dormia. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Cara, vou fazer a primeira pergunta aqui. A Elisângela já tá ali, ó. Eu vou falar e tal. Cara, Deus, quando ele pensou em uma companheira para o homem, ele falou: uma auxiliadora que corresponda. O que você via com isso, cara, nessa palavra de Deus? Comentando sobre esse texto, nós vemos a questão da importância da mulher, né? Para mim está em pé de igualdade. Os dois são obras especiais de Deus, cada um com a sua característica, cada um com a sua particularidade, mas que quando se unem, se completam, né? E o sentido de o Senhor ter feito uma mulher para auxiliar, né? E eu ouvi por diversas vezes essa colocação, e que acho perfeita, né? Que Deus não tirou a mulher nem da cabeça, nem dos pés, mas tirou da costela. Ou seja, a mulher andar lado a lado ao homem, né? Auxiliando, porque você vai concordar comigo, né? Que o homem tem sim as suas habilidades, mas sempre tem uma ideia da Thalita por trás. Sempre tem, né? A mulher, não é que a mulher sempre tem razão, mas a gente, né, parece que tem uma visão bem específica da coisa, e a gente parece que já enxerga o problema de longe, né? Não sei se as meninas concordam comigo. A gente já, fulano, faz isso não, que não vai dar certo não, né? E por algumas vezes, né, o varão não ouve, né? Ele prefere seguir a sua intuição, e quando vê, ele fala: poxa, ainda bem que a Thalita falou, ainda bem que a Elisângela falou, né? Então, no sentido disso, da mulher estar lado a lado, auxiliando, completando um ao outro, né? Isso é muito, muito bacana. Aline, Deus falou assim: preciso de alguém que auxilie e corresponda. O que você acha que passou na cabeça de Deus, cara, nesse momento? Como a Elisângela já disse aqui, né, realmente a gente tem uma visão aí, né, cada um aí, tanto o homem quanto a mulher, na sua função, né, mas tem até uma palavra, né, que esses dias eu estava lendo, eu não tinha parado para meditar nela, assim, do modo que eu parei naquele dia. Se eu não me engano, ela está em Efésios, que ela vai dizer que o homem, ele é o cabeça da casa, mas a mulher, ela é o pescoço. Né? A cabeça, ela só se movimenta para o lado que o pescoço vai. Se o pescoço for para a direita, sua cabeça vai para a direita. Se para a esquerda, né? Então eu acho que é isso, né? A mulher tá ali como ajudadora, apoiando em tudo o seu esposo, né? A vida a dois não é fácil, né? Não quero dizer que é fácil, não é fácil. A gente precisa ser transformado dia a dia. Precisamos buscar cada dia mais aí a presença do Senhor aí, para que a gente possa ter sabedoria, né? Para estarmos aí em união aí, né? Nos nossos lares, com os nossos esposos. Mas eu creio que é mais isso, né? A questão de nós estarmos auxiliando, de estarmos apoiando em tudo que eles fizerem ali no nosso lar, na nossa casa, com os nossos filhos, no emprego. Eu acho que faz uma grande diferença quando uma mulher, ela tá ali do lado, ali sempre apoiando o seu esposo. Eu acho que faz uma grande diferença aí. E aí, cooperadora Cláudia, Deus falou lá: preciso de uma auxiliadora que corresponda. Aí depois mandou os animais lá. Eu imagino que ele deve ter perguntado para Adão: e aí, Adão, algum aí? Você gostou de algum? Aí Adão assim: ó, Deus, não gostei não. O que você acha que Deus pensou, cara, nesse momento? Os animais? Não. Quando ele pensou, é que assim: preciso de alguém que corresponda. Não é à toa que Deus criou a mulher, né? Com toda a perfeição, né? Porque ele sabia que criando a mulher, ela ia estar ali
para auxiliar o esposo, para estar do lado dele, para orientar, igual foi falado já aqui pela Elisângela, porque nós sabemos que o homem, ele é que comanda, né, a casa. Mas nós, as mulheres, é que sempre estão auxiliando, estão sempre do lado. Tanto é que tudo aquilo que eles vão fazer, né, eu não sei aqui que as irmãs concordam comigo, mas geralmente o homem, às vezes, ele já tem os projetos dele, mas tudo que ele vai fazer, ele pergunta pra gente, pra esposa, o que você acha? Sempre é a nossa última palavra que vai, né, que vai influenciar naquilo ali, né? Então Deus já preparou nós assim desse jeito, para que nós pudéssemos juntas ali, né, do lado do nosso esposo, estar auxiliando ele, estar acompanhando, orientando também, para quando um não estivesse bem, o outro tá ajudando ele, você entendeu? E vice-versa, né? Que nós, o casal, quando se une, é para quê? Para que um possa fortalecer o outro, para que um possa estar ajudando o outro. Então eu creio que foi por isso que Deus criou. Glória a Deus. Encontro de casais, hein? Mês que vem, né? Cara, mês que vem, eu acho que o encontro de casais vai ser aqui no Metanoia, hein? Vai vendo. Tomara que não, tomara que Deus abençoe e que passe esse negócio dessa quarentena. Eu fui pesquisar em auxiliadora que corresponda. Eu falei assim, cara, eu fiquei muito curioso. Apesar de eu olhar pra Thalita, eu falei assim, pô, essa mulher aí me corresponde mesmo. Eu olho pra ela, a gente se encaixa. Fui pesquisar. Uma ajudadora que concorda, que condiz, que coincide, que bate, que confere, que combina, que convém, que reflete, que representa, refere-se, relaciona-se e que se encaixa. São todos sinônimos, cara. Eu falei assim, eu olhei pra Thalita e falei assim, rapaz, mas Deus é bom mesmo. Rapaz, cara, eu olhei e falei assim, cara, eu me encaixo com ela, fica tudo perfeito, uma maravilha. E o engraçado, que foi o que eu falei aqui, dos animais, tudo ali, cara, não dava não. Tinha lá o macaco, a baleia, o gorila, hein, Richard? Chimpanzé. Ah, não, você não tem que... Aí Deus, ele fala assim, pô, eu fiz o homem do barro, né? O pessoal fala que mulher é sexo frágil. Mas quem foi feito do barro foi o homem. A mulher foi feita do osso, cara. Eu falei assim, pô, aí Deus vai lá e pega uma costela de Adão, cara. E é engraçado porque, além de auxiliar na respiração, a costela também, ela ajuda a proteger os órgãos vitais do corpo, cara. Aí eu fiquei pensando assim, cara, quando eu vou palpar a minha costela, quando a gente vai fazer uma avaliação para palpar a costela, assim, a gente sempre vem na lateral. Então, quando Deus pensou na mulher, Ele não queria que a mulher ficasse nem à frente e nem atrás do homem, mas ao lado. Então, o nosso Deus é maravilhoso. E é engraçado que vocês falaram que a mulher tem a capacidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso é verdade. Vou contar esse caso aqui. A Thalita tá lá em casa, ela tá lavando vasilha, tá prestando atenção se a máquina já encheu pra botar roupa, tá tomando conta da Cecília, a panela tá no fogo, ela tá escutando um louvor na televisão, lá no YouTube, e nisso ela não encontra tempo pra ficar de olho em mim pra ver se tá fazendo uma coisa errada. É assim também na casa de vocês? Desse jeito. Rapaz, então quando Deus pensou assim, eu preciso da mulher, porque eu quando tô fazendo as coisas, tô lá em casa lá, se eu estiver lavando vasilha, cara, eu tô lavando vasilha, tá ali, tá ficando, amor, vendo se tá limpo ainda, né, conferindo. Então o homem, ele consegue fazer uma coisa só de cada vez. Mas cara, isso é característica do homem, né? O homem, ouvi uma vez o pastor Cláudio Duarte falando acerca disso, né? Que a mulher, ela abre várias caixas ao mesmo tempo e ela consegue conciliar todas aquelas caixas, né? O filho que tá correndo, vem menino que tá na hora de ir pra escola e tá lá tomando conta da comida para não queimar, igual você falou, estende roupa no varal e passa, né, vassoura na casa, passa pano, lava o banheiro, tudo ao mesmo tempo. O homem, ele tem que abrir uma caixa de cada vez. Não adianta. Às vezes a gente quer falar, né, que a mulher fala muito, né, e quer jogar tudo. Peraí, calma, deixa eu processar primeiro o que você falou para depois agir. É o que eu disse, é a perfeição de Deus, né? Como um é diferente do outro, né? E justamente por isso, por um ser diferente do outro, né, a gente sabe que precisa do outro ao nosso lado para nos complementar, né? Porque não tem jeito. O homem, ele pensa de uma coisa de cada vez, mas ele faz bem feito aquilo que ele pensa, né? Aquilo que ele coloca, a sua racionalidade, né? Fica perfeito, né? Então é lindo isso. Ele executa com qualidade. Obrigado pelo elogio, tá? Agora você, mulher que tá em casa aí, poxa vida, não pega no pé do seu marido, deixa ele fazer uma coisa de cada vez. A Thalita fica lá em casa, eu tô fazendo uma coisa, ela já fica coordenando. Ela é aquele tipo assim, é o coach. Fica com tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu fico perdido lá em casa. Mas é uma benção essa minha mulher.
Bom, gente, mesmo, a gente vale ressaltar também, lá no Velho Testamento, tinha um pouquinho de preconceito com as mulheres, né? As mulheres eram muito limitadas, elas, algumas coisas elas ficavam privadas de fazer, mas mesmo com todas essas dificuldades, essas mulheres conseguiram romper, conseguiram aceitar o chamado que Deus tinha colocado para elas, chamaram a responsabilidade e fizeram a diferença na geração delas. Eu queria citar alguma dessas mulheres. Eu vou citar aqui, e se vocês quiserem colocar alguma coisa, fiquem à vontade, porque aqui quem prega é vocês. Eu só tô conduzindo. Amém? Cara, vamos falar de Sara primeiro. A esposa de Abraão. Aquela mulher que, pô, louca. Louca, porque, pô, você largar tudo pra viver numa tenda, cara, tem que ser corajoso. Ficar mudando, igual cigano. Ficar mudando de um lado pro outro. Mulher corajosa, cara. Pô, pra ganhar um filho com 90 anos, cara. Aceitar a promessa de Deus, ser... Tem lá o filho da promessa, né? A mãe da promessa. Foi lá e gerou o menino com 90 anos e hoje é conhecida como a mãe de Israel. Então ela fez a diferença na geração dela. Se quiserem pontuar, fiquem à vontade, tá? Vou pontuar mais uma aqui. Miriam, irmã de Moisés. Cara, é engraçado quando a gente lê sobre Miriam, além de ser uma profetisa, ela era uma ministra de louvor, tava todo tempo cantando, cara. E era muito influente entre as mulheres, e ela fez algo muito importante também, porque a gente está falando do libertador do povo de Israel. O povo estava cativo lá no Egito, lá, aquela escravidão. Ela, pô, quando era um bebezinho, ela foi crucial ao cuidar do irmão, ao acompanhar ele durante o rio. E o que falar de Débora? Caraca, eu sei que vocês querem... Vou deixar vocês falar. Tem alguma coisa de Débora pra vocês falar? Pode falar, porque senão eu concluo, vai. Todas essas mulheres, né, que você está falando são mulheres influentes. Eu quero aqui só ressaltar um ponto que você colocou acerca do preconceito, né, em relação a mulheres. É bom pontuar que isso não é algo só do Velho Testamento, né? Isso é algo cultural. Em algumas culturas a mulher ainda é mal vista, a mulher ainda não tem voz ativa, né? A mulher ela é reprimida, e não só de um contexto, né, do Oriente, mas até mesmo no Ocidente nós vemos, eu creio que você deve pontuar isso mais adiante, ainda há um certo preconceito, né, com mulheres exercendo funções ministeriais, ainda gera isso, né? Então, para essas mulheres, né, romperem nos seus dias, aonde a mulher, por exemplo, Débora, né, profetiza, conselheira, aconselhava pessoas debaixo das palmeiras de Débora, né, uma mulher que foi ali imponente, né, ao dizer, né, que o camarada que chega até ela, olha, eu vou só se você for comigo. Então, o que esse homem via em Débora, esse comandante de um exército via em Débora, via algo tremendo na vida dela, assim como Miriam, assim como Sara, né, foram mulheres importantes para mostrar para nós que para Deus, né, não são só os homens que têm o seu valor, mas as mulheres também são muito importantes no reino. O que nós aprendemos com elas, né? Está até nos dias de hoje a história, né, as suas colocações são lembradas até os dias de hoje. Eu vou parar de falar, que senão só eu vou falar nessa live aqui. Deixar as minhas irmãs. Eu estava lendo um pouco sobre Débora lá em casa, né? Débora, mesmo num tempo ali onde havia uma cultura judaica ali, onde as mulheres eram muito desprezadas ali, discriminadas, Débora, ela ganhou o seu momento ali, ela era uma mulher respeitada ali diante do povo de Israel, né? Ela era não só profetisa, como também juíza, ela julgava ali aquele povo ali naquele tempo. E eu tava vendo assim sobre Baraque, quando Baraque ele vai chamar ela ali para poder ir adiante junto com ele ali pra guerra ali, né? Porque Débora, ela tinha tanto respeito naquele tempo que ela era influência ali em meio àquele povo. Ela passava uma força para que aquele povo guerreasse ali contra o rei ali de Canaã, Jabim, se não me falha a memória, né? E não só ela, como também Jael, né? Foi grande mulher ali também usada naquele tempo ali como instrumento ali de Deus naquele tempo, mesmo diante a discriminação, mesmo diante os preconceitos, né? Para vencer aquela guerra ali, né? Contra o rei ali de Canaã, contra o comandante Cícera. Elas foram instrumento naquele tempo ali do Senhor ali, mesmo diante as dificuldades. Isso nos mostra que as lutas, as dificuldades, os preconceitos, nada pode parar aquilo que o Senhor tem na nossa vida. Glória a Deus. Aqui, antes de eu passar por uma palavra para Cláudia, cara, você que é mulher, para de colocar dificuldade, cara.
A gente vê essas mulheres antigamente, a gente acabou de falar o quanto era difícil para elas. Não deixa a dificuldade atrapalhar o seu ministério. Não deixa essa dificuldade tirar você do propósito de Deus, cara. Para de querer passar a sua bênção pro seu irmão. Ah, eu não sou capaz, eu não tenho condição. Cara, quem te capacita é o Espírito Santo de Deus. Deixa ele se usar, se coloca na brecha e faça a diferença na nossa geração. Marque o seu nome na história. Amém? E vale ressaltar também, cara, que a Débora, cara, durante 40 anos, enquanto ela esteve no comando ali, paz em Israel. Que isso, cara? Pô, naquele tempo que nego gostava, hein, Léo? Que tempo que nego gostava de guerrear, enquanto Débora estava no comando, 40 anos de paz. Agora, operadora Cláudia, o que falar de Ana, cara? O meu pai, pastor Arius, costuma falar que, cara, que a oração é a chave da vitória. E o que falar de Ana, uma mulher que mostrou pra gente o poder da oração, quanto vale a oração, quanto vale orar. O que falar dessa mulher? A Ana é excepcional, né, a história dela, né? Porque a gente vê que, mesmo sendo num tempo, né, que lá poderia, né? Porque a gente sabe a história de Ana, que ela tinha o seu esposo, que tinha mais de uma mulher, e ela perseverou perante tudo aquilo. E o pior, né, do que ela passou na situação, que tinha Penina, que sempre alfinetava ela, né, de uma forma para poder tirar a paz dela, né, para mostrar para ela que talvez ela seria melhor do que ela. Mas eu vejo nisso tudo como que Ana era, né? Como que a gente temos que trazer as nossas vidas de hoje para a vida de Ana, né? Uma mulher que perseverou, né, através da oração. Ela tinha tudo para talvez ela se prostrar e dizer assim: não, Senhor, mas comigo foi tudo difícil, porque eu sou estéril, o Senhor me colocou. Pelo que eu vi na passagem de Ana, ela, quando já era casado com Eucana, né, ele já tinha ela, depois veio Penina. E você imagine assim, numa situação dessa, você ter que dividir o seu esposo, né, com uma outra mulher, você ser estéril, vir a outra produzindo, tendo filhos, né? Mas eu vejo assim que Ana, ela começou a ver de uma forma diferente. Eu penso às vezes assim, porque Eucana, ele tinha um amor diferente por Ana. Se você vê na palavra do Senhor, Eucana, apesar de tudo isso, dela não poder dar um filho para ele tinha um amor todo especial com ela. E eu creio que foi através desse amor que Ana viu, e da fé daquela mulher que ela tinha em Jesus, né, da promessa que Deus fez, e ela não desistiu, né? Ela via Penina lá afrontando ela de algumas formas, mas ela creu, né, no Senhor Jesus, que podia fazer um milagre na vida dela. E Jesus fez o milagre, né? Jesus fez o milagre, deu o filho para ela, e ela naquele momento, e muitas das vezes, né, nós diante das lutas, das dificuldades, nós queremos parar, nós queremos desistir, queremos, não vou fazer mais, porque as coisas estão dando errado. Você imagina essa mulher, o quanto que ela sofreu, o quanto que ela passou naquela luta durante aquele período todo ali, mas ela persistiu. Então assim, eu trago muito para minha vida, né, pela vida de Ana, que nós possamos ser como Ana, né, não perseverar na oração. A oração é a chave da vitória, né? Quando nós oramos, nós colocamos nossa vida nas mãos do Senhor e falamos: Senhor, faça a tua vontade, faça o teu querer. O Senhor, Ele vai e nos concede um milagre. Amém? E sabe o que é mais forte da história de Ana, cara? Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Hoje eu sou pai e eu tenho propriedade para falar. Você pegar o seu filho e falar assim: Senhor, se você me dá um filho, eu vou dar ele para você, ele vai ser seu. E a gente viu o profeta Samuel, né, cara, marcou a história também. Isso é muito forte, porque eu, assim, quando a gente traz pro vídeo, eu assim, cara, será que eu teria essa coragem de pegar minha filha e falar assim: aí, vai viver da obra, vai lá, minha filha, segue, assim, aperta o coração, né? Eu ouvi uma pregação uma vez, se eu não me engano, da cooperadora Tamires, da minha igreja, e ela disse algo assim que eu falei assim: uau, né? É forte. Que naquela época Ana precisava de um filho e Deus precisava de um profeta. Glória a Deus, aleluia, né? E cara. o filho foi dado a Ana e o profeta foi dado a Deus naquela geração. Glória a Deus, isso é forte mesmo, hein, cara, ó.
Cooperadora Tamires, anota aí que vai entrar na agenda aqui do Metanoia. Tamires é uma bênção, né? É, cara, ele e o Douglas também, né? O Dogão também. O dia que a gente tava aqui com os meninos aqui no Next Level, o Dogão tava lá só escrevendo lá. Esses dois já estão com os dias contados para estar aqui. E tem outras mulheres também, Joquebede, Raabe, Ruth, Esté, tantas mulheres que fizeram a direção no tempo dela, e foi o que vocês falaram. Cara, às vezes a gente fica focando tanto no problema e a gente se afasta do propósito de Deus. Às vezes a gente pegar e falar assim, pô, qual que é o propósito de Deus? É isso? Eu vou confiar em Deus e vou encarar e vou meter a cara. E foi isso que essas mulheres fizeram. Elas assumiram a responsabilidade, foram em frente, foram fiel a Deus, e Deus usou elas no tempo dela, onde era tão difícil, tanto... Cara, eu fico imaginando, vou fazer essa pergunta pra vocês, cara. Vocês três, vocês acham que naquele tempo vocês iam conseguir fazer o que vocês fazem hoje, cara? O que vocês acham? Já se imaginaram naquele tempo? Olha, eu creio que o propósito de Deus rompe os tempos, né? Eu volto a citar novamente a vida dessas mulheres que ficaram, né, como exemplos para nós. Você pegou, né, citações de mulheres do Antigo Testamento, mas se nós pegarmos também no Novo Testamento, nós vamos ver mulheres extraordinárias, inclusive mulheres que serviram o ministério de Jesus, né, que estavam dispostas ali, né, em abençoar o ministério do Senhor. Lá no livro de Lucas, né, capítulo 8, vai falar acerca, né, de algumas mulheres que foram curadas, que foram libertas, né, de espíritos malignos e serviram a Cristo. Então, eu creio que o propósito de Deus na vida do homem ou da mulher especificamente, né, como nós estamos falando, nós faríamos sim, talvez com limitações, né, mas se fosse propósito de Deus nos usar, né, a gente é até difícil falar retrocedendo aos tempos, Deus nos usaria como Ele usou Débora e usou tantas outras, né, Glória a na Deus. palavra do Senhor. Concordo plenamente com a Elisângela. Eu também estava lendo esse texto aí sobre Lucas 8 também, o qual as mulheres ali serviam a Jesus. E foi um tempo, né, onde Deus estipulou para elas que elas exerceram com êxodo ali, né, o ministério qual o Senhor confiou a elas. E eu creio, assim como a cooperadora Elisângela, que há um tempo determinado pelo Senhor, né? Se nós estivéssemos naquele tempo, eu creio que há mulheres ali na Bíblia também. Não sei se eu estiver errado, sim, cooperadora Elisângela aí, né, me corrija. Mas eu creio que tinha mulheres ali também que eram usadas por Deus, mas que não foi ali, não teve ali um nome ali na Bíblia ali, não foram citadas ali, né? Mulheres que ficaram ali meio no anonimato, mas que foram também usadas ali naquele tempo ali como instrumento aí pelo Senhor, eu creio. E aí, cooperadora Cláudia, você lá naquele tempo lá, hein? Oh, glória a Deus. Eu creio assim que, igual elas falaram, né, elas tiveram o tempo delas, assim como é hoje em dia, né? As mulheres têm bastante liberdade de estar trazendo a palavra do Senhor, de estar buscando mais, de se encher. Eu creio que elas tiveram nesse tempo lá. E se nós estivéssemos lá também, talvez Deus usaria da forma como era lá antigamente. Ele também nos usaria lá assim. Glória a Deus. Vocês falaram aí a respeito de umas mulheres que talvez não foram citadas, mas vou adiantar um pouquinho aqui, vou abrir aspas para isso, tá? A gente pega, quando Jesus ressuscitou, que foi Maria Madalena que estava presente, estava presente lá e viu o Cristo ressurreto. Aí o escritor ainda coloca assim: e ela, a Maria Madalena, a que foi liberta dos demônios. Então a sociedade, ela sempre tenta fazer isso com a gente. Ela nunca vai falar assim, o Alain, aí, servo de Deus. Não, é o Alain que tocava no secular. A sociedade sempre tenta nos rotular. Então eu vou abrir aspas para falar isso com você. Não deixe que a sociedade rotule você. Você é uma imagem semelhante de Cristo. Amém. Então para com esse negócio, o que eu fiz no passado, o passado já foi, olha pra frente, segue em direção ao alvo, e o alvo é Cristo. Eu sempre gosto de falar que todo programa do Metanoia, o alvo é Cristo, cara. Não teve um programa que a gente passou aqui sem apontar pra cruz. O evangelho é cruz, então olhe pra ele, pare de ficar dando ouvido que as pessoas falem de você, amém? Deus vai te usar. Vamos lá, vamos seguir. Cara, como eu acabei de falar aqui, né, o evangelho é cruz, né, é falar de Jesus, então vamos entrar nele. O cara chegou quebrando paradigmas, quebrando barreiras, quebrando muros, o cara chegou para mudar a história. E é engraçado que ele pega, isso que eu vou falar para vocês aqui,
assim, o Alan tá ungido, tá falando assim. Não, o que eu vou falar pra vocês agora, eu peguei de um livro da Thalita Pereira, que é pastora da Igreja do Amor. Tá? Eu sempre me pesquiso para poder fazer esses programas e a gente tem que dar honra a quem tem honra. E ela falou que é o seguinte, que Jesus, ele chegou, pegou uma mulher que estava na cozinha, lavando, cuidando, fazendo almoço, fazendo janta, e traz ela para os pés dele. Ele pega uma mulher que estava a ponto de ser morta, apedrejada, e dá um abraço de aceitação nela. Ele dá para ela redenção. E ele pega uma mulher samaritana, naquele tempo tinha uma rixa ali, né, entre os samaritanos. Ele pega aquela mulher e faz daquela mulher uma grande missionária. Jesus é tão perfeito nisso que ele chega e fala assim, cara, eu vou chegar para chocar o mundo, eu vou mudar todo esse pensamento quadrado dessa galera. Cara, e é interessante que em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19, ele fala assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E com isso ele empodera a mulher e cumpre o que estava escrito lá em Joel. Não sei se vocês pesquisaram isso, lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: então, depois desses eventos, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos, e as suas filhas profetizarão. Jesus chega, cara, e fala pra mulherada assim, cara, eu vou usar vocês de uma forma especial. Cara, Jesus é incrível. O que falar desse Jesus, cara? Ele é lindo demais. Sabe, todas as vezes que eu vou pregar e falar do amor de Cristo, eu me emociono. Isso foi na última vez que eu ministrei aqui na live, né? Quando eu falo do amor desse Jesus, eu não tenho como não se emocionar, porque como você disse, ele vem, quebra tabus, quebra paradigmas, né? Eu gosto muito, você citou a mulher samaritana, dentre outras, né? Mas eu quero citar de João 4, né? Que a mulher era criticada. Ela vai ao poço num horário onde ninguém vai estar ali, né? Um horário de meio-dia, o sol quente, mas ela vai naquele horário para não ter a indisposição de encontrar com as outras mulheres que olhavam para ela com um olhar torto, né? E ali Jesus, a gente sabe que um homem não dirigia a palavra a uma mulher, né? Publicamente, mas Jesus conversa, trata daquela mulher, né? E como você disse, ela vai, fala desse Jesus e ganha uma cidade para Cristo. Então, o amor dele, né? Ele foi destinado a homens, mulheres, crianças, adultos, ricos, pobres. Ele veio para todos, o evangelho é para todos. E eu louvo a Deus que o Senhor, mesmo, né, com as limitações que nós temos, mas ele nos escolheu para fazer a obra dele, né? Em tempo e fora de tempo, mesmo alguns homens, né, que ainda não aceitam essa questão, não, a mulher tem que ficar calada, a mulher não tem o seu espaço, né? Ministério é para homem, mulher fica na retaguarda. Não, muitos homens não querem fazer a obra de Deus, Alain. Uma coisa eu aprendo, a obra de Deus não para porque eu não quero fazê-la. Então Deus levantou mulheres dispostas, né, que fazem a obra, às vezes vão com lágrimas nos olhos, mas fazem a obra de Deus, né? Então falar de Jesus é maravilhoso demais, né? Fala, Aline, esse bom pastor, fala pra gente. Eu fico encantada, né, como a Elisângela disse aqui já, toda vez que é falado sobre esse amor imenso aí, né, do Senhor aí nas nossas vidas. Quando você falava aqui, eu já me emocionei, né, a gente vê ali quando o Senhor ali, ele vai ali falar com a samaritana, né, tirando ali quebrando toda a barreira ali do preconceito ali, né? O Senhor, ele é tremendo, né? O Senhor, Maria Madalena, o qual ele expulsou ali, se eu não me engano, 7 demônios, né? Ela serve ao Senhor, né? O Senhor, quando ele escolhe alguns discípulos, né, ali homens, mas tem também uma palavra no Novo Testamento ali na igreja primitiva, onde o Senhor também vai chamar Dorca de sua discípula, vai falar Dorca, discípula de Jesus. Então o Senhor, assim, ele com seu grande amor, né, ele vem quebrando essa barreira, esse tabu, né, e ele vai nos mostrando, assim, que a mulher também, ela tem o seu valor ali no ministério, ali na obra do Senhor ali, né, sempre para glorificar aí o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aí, compiladora Cláudia? Jesus, ele é perfeito, né, maravilhoso. Eu louvo, né, e glorifico a Deus todos os dias, né, porque
Ele nos deu liberdade para isso, né? Para que nós viemos falar do amor dele, para que nós viemos, né, falar desse amor que tem muitas pessoas que não conhecem esse Deus, né? Eu não nasci no berço evangélico, mas a partir do momento que eu conheci Jesus, é um amor tão grande que Ele tem por nós, né? E eu falo assim, Senhor, como eu passei esse tempo todo sem te conhecer, né? E é maravilhoso. Quanto mais a gente fala dele, fala do amor dele, das coisas que Ele faz nas nossas vidas, mais nós temos que glorificar e exaltar o nome dele, né? Eu falo que muitas das vezes a gente se sente, né, pequena, que nós sempre vamos ser pequena, grande é o nosso Deus. E às vezes a gente está no nosso momento que a gente fala assim, hoje eu não estou bem, né? E Deus sempre vem e pede, usa alguém lá para vir e para pedir um conselho, ou para pedir uma oração, ou para pedir uma palavra. E às vezes naquele momento que a gente não está no sentido bem. E é, como diz na palavra do Senhor, quando a gente se sente fraco, aí que nós estamos fortes, né? Porque aí é onde que o poder do Senhor vem e se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nós falamos desse Deus maravilhoso, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva, né? E se a gente for ficar falando aqui de Jesus, a gente vai falar a noite inteira. Cara, né? e eu não sei vocês, cara, mas vocês vão falar melhor a visão de vocês disso. É o tema, é o evangelho segundo vocês. Cara, quando tem um amigo, uma pessoa próxima assim que tá passando por um momento difícil, ela não é evangélica, e você vai lá e com a sua vida mesmo você prega, com o que você faz, você prega, aí quando dá aquela brecha, você fala de Jesus e fala o quanto ele é bom, o quanto ele é maravilhoso, porque a gente vive isso. Por mais que às vezes a nossa intensidade às vezes está alta, às vezes está baixa, mas a gente reconhece que ele é bom, que ele continua e a bondade dele dura para sempre, e a gente vai e fala e prega, e a pessoa, não, eu quero continuar aqui. Cara, dá uma tristeza, cara. Nossa. Mas aí vem Jesus e nos apresenta esse evangelho, cara. Evangélico é uma palavra que ele pegou emprestado dos romanos, significa boa notícia, boas novas. E ele chega e fala assim, cara, hoje a mulher vai ter liberdade. Agora no nosso tempo a gente vive isso, essa liberdade da mulher. Vocês acham que essas mulheres que a gente citou aqui, Ruth, Esther, Raabe, Débora, você acha que, vou inverter a pergunta que eu fiz anteriormente, se elas vivessem hoje, cara, como vocês acham que seriam, cara? Porque às vezes, antes de vocês responderem, eu fico imaginando, cara, o apóstolo Paulo hoje, cara, rapaz, essa rede social, esse Instagram, esse Facebook, ia pegar fogo com o apóstolo Paulo. O que vocês acham dessas mulheres hoje na nossa geração? Pode vir, Cláudia, vai, vem contigo. Eu acho que elas iam fazer muitas coisas, muita diferença aqui, entendeu? Da mesma forma que elas fizeram lá atrás, né? Como já foi citado aqui que muitas talvez não estão inscritas ali, mas elas têm um exemplo de vida lá, de coisas que elas viveram, né? Que hoje, trazendo para os dias atuais, né? Elas iam fazer a diferença com certeza aqui. Nós teríamos muito para aprender com elas, né? De experiências, que elas viveram no momento que elas caminharam com Jesus lá, muitas caminharam com Jesus. Então, hoje, né, nos dias atuais, se essas mulheres estivessem aqui, com certeza, né, elas iam fazer a diferença sim, né, justamente por elas ter caminhado, ter vivido com Jesus, eu creio que iriam fazer a diferença sim. Muitas das vezes, talvez, colocaria até a gente no chinelo, né? Porque muitas das vezes a gente tem tudo, a faca e o queijo na mão para poder buscar mais da palavra do Senhor. E muitas das vezes a gente não faz isso. Mas poderia muito mais, a gente está buscando mais ainda. E muitas das vezes a gente só busca, ou às vezes o nosso nome está lá na escala, né? E às vezes a gente tem que estar sempre com a palavra pronta. Porque às vezes você chega em algum lugar, vai te dar uma oportunidade, né? Então, assim, elas eram as mulheres que hoje, talvez, igual eu falei aqui, poderia colocar a gente no chinelo até, né? Mas eu creio que hoje em dia também tem muitas mulheres de Deus, muitas mulheres que buscam a palavra de Deus, muitas mulheres que têm sede, porque eu falo que isso depende de nós. Nós que temos que querer buscar a presença do Senhor Jesus. Quanto mais nós buscamos dele, mais nós aprendemos. Às vezes a gente acha que a gente sabe muito, mas a gente aprende a cada dia mais, né? Sobre o nosso Deus, aprende com a palavra da irmã, com a palavra do irmão que fala, e a gente vai aprendendo sobre Jesus. Glória a Deus. Cooperadora Aline, vou afundar um pouquinho mais a pergunta, segura aí. Olha só, hoje realmente a mulher tem mais liberdade,
Só que antigamente, cara, não tinha tantos médicos. Aí, por isso que a gente vê na Bíblia tantas curas, tantos milagres, né? Deus fazendo tantas coisas. E hoje Deus deu sabedoria ao homem e tem muita coisa que o homem consegue executar. Você acha que isso poderia interferir? Ou não? Essas mulheres chegar e rasgar também, a voar aqui na nossa geração? Só quero ressaltar uma coisa aqui para provar pro pessoal lá do Projeto Semear Monte Castelo que a cooperadora Cláudia fala muito mais do que eu. Eu vim falando isso com ela no carro, eu falei, Cláudia, você não vai deixar eu falar. Mas eu quero voltar aqui àquilo que a gente estava conversando no anterior, que eu creio que o que foi para elas foi naquele tempo. Né, eu creio que o Senhor queria usar elas naquele tempo, né? E elas, como eu já disse, exerceram ali um ministério grandioso ali, fizeram com êxodo aquilo que o Senhor confiou a elas ali, né? Nós vamos aí ver aí Débora, a própria Jael aí que venceu ali, né? Que foi um instrumento usado ali para a vitória deles ali contra o rei ali, né? Jabim ali, o rei de Canaã. Nós vamos ver a própria Raabe, que você citou aí, a Ruth, né? Raabe, uma mulher aí também usada por Deus, e ela não apenas tinha o preconceito de ser mulher, mas também porque ela era prostituta, né? Então o preconceito ali era em dobro, né? Mas isso não impediu que ela fosse um instrumento ali na mão do Senhor naquele tempo, né? Através da vida de Raabe, o povo de Israel conseguiu entrar ali, né? Ser introduzido ali dentro de Jericó. Eu estava até estudando sobre isso esses dias, que Raabe, ela mesma, ela acena, né, uma mulher ainda que ela não cria em Deus, quando eles vão ali, os espiões vão ali com dúvida se realmente dava para entrar naquela terra, ela vai dar uma força ali para eles, né? Ele vai falar, não, se o Senhor prometeu, a terra é de vocês, toma posse dessa terra, e ela passa uma força enorme para aquele povo de Deus ali, né? Uma esperança de que não, se é promessa de Deus, vai se cumprir, se é promessa de Deus, se o Senhor falou que é meu, é nosso, e a gente vai tomar essa terra, né? Ruth ali também, né? Moabita também ali, bem discriminada ali, inimigo do povo de Deus, mas foram mulheres que ganharam naquele tempo respeito tanto de homem como a graça de Deus. Foram mulheres que, diante a cultura judaica ali, não tinha possibilidade nenhuma de entrar na genealogia de Jesus, e elas entraram, né? Tamanho a grandeza ali do tempo, do que elas fizeram ali naquele tempo. E eu creio que para hoje o Senhor quer usar nós, as mulheres que estamos aqui. Glória a Deus, aleluia. Eu acho que a gente tem que tomar mais posse daquilo que o Senhor, Ele colocou no nosso coração. Eu digo para mim mesma, às vezes a gente tem muito temor, porque como eu já te disse aqui no início do programa, falar da palavra de Deus não é para qualquer um, né? Não é porque a Aline fala muito que a Aline vai falar da palavra de Deus. Não, há uma responsabilidade, um peso muito grande aí de falar da palavra de Deus, né? Mas eu creio que o que o Senhor tem para essa geração é para essa geração. Aquela geração fez o que eles tiveram que fazer lá. O nome do Senhor foi glorificado lá. Agora eu creio que o Senhor tem é para hoje. É para nós. Cara, você falou muito bem, cara. Professora de escola bíblica aí, pastor Jorge, pode escalar. Agora, cara, muito interessante, né? Porque eu também acredito em propósito. Fiz a pergunta para vocês, mas, cara, o propósito que Deus tinha para aquelas mulheres era na geração delas. Hoje, o propósito que Deus tem para essa geração é sobre a vida de vocês. Então, às vezes você está em casa, está falando assim, nossa, poxa, eu não falo tão bem contra as irmãs, eu não tenho uma oratória muito boa. Cara, Deus não se importa com essas coisas, porque se Ele se importasse, quando Samuel chegou lá para ungir os filhos de Jessé, o primogênito lá seria rei, cara. Deus não se importa com isso, Deus se importa com o seu coração. Davi, quando matou o urso, quando matou o leão, ele estava sozinho, cara, era ele Deus, só Deus viu o que ele fez. Então o que você faz no seu quarto, a sua atitude na sua casa, no seu oculto, é isso que Deus enxerga. Então se coloca na posição, Deus quer usar você. Você será essa mulher de fé na nossa geração, amém? E aí, cooperador Elisângela, o que você acha? Essas mulheres aí fariam a diferença no nosso tempo? Então, concordo com vocês também. Logicamente que a gente precisa propor a nossa mente, né, para absorver a sua pergunta. É como se nós imaginássemos essas mulheres nos dias de hoje. E volto à mesma resposta que dei anteriormente, né, que logicamente se estivessem aqui e fosse propósito de Deus usá-las, o Senhor as usaria como tem usado as mulheres nos dias de hoje, né? Deus tem propósito em cada um, né? E eu gostaria só de frisar, Alan,
que não é porque Deus tem usado as mulheres, isso é muito importante também citar, porque há muitas mulheres que se acham autossuficientes. Eu não dependo de ninguém, eu não dependo de homem nenhum, né? Eu sou dona do meu próprio nariz. Não, não é assim, né? Deus abriu essa oportunidade, esse espaço para as mulheres, né? Em meio à sociedade, na igreja, mas sempre reconhecendo o papel do outro. Sabe, sempre reconhecendo que nós dependemos uns dos outros, né? Porque tem, infelizmente, né, as mulheres que defendem a causa do feminismo. A gente não precisa de homem, a gente pode fazer tudo sozinha, não depende, não, a gente depende sim. Os homens também são importantes na nossa vida, assim como as mulheres também são importantes na vida dos homens, né? Então Deus quer usar cada um, né? Deus quer usar aquele que tem o coração aberto para aceitar o chamado de Deus na sua vida. E se há mulheres prontas para isso, Deus vai levantar e Deus vai fazer. Eu posso só citar aqui um texto bíblico no livro de Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 26, diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Glória a Deus, e isso nos basta. forte, Aleluia. cara. Vamos encerrar o programa aqui. Cara, você falou uma coisa muito interessante, a questão dessas feministas, né, cara? A gente ficar vendo aí, o pessoal indo pra rua e tal, acho até legal, acho que o pessoal ir lá e correr atrás dos seus direitos. Mas é tão bom viver em companhia, cara, do homem e da mulher, porque eu tava conversando isso hoje com a Thalita, eu falei assim, cara, eu nem sei como era a minha vida antes de ser casado. É tão bom agora é tão bom porque, pô, eu venho sempre na casa do meu pai e minha mãe fala assim, teve um dia desse aí que a Thalita dormiu na casa da mãe dela, eu precisava vir trabalhar de manhã cedo, eu falei assim, pô, não vou dormir lá não, senão eu vou ter que acordar muito cedo, vou dormir em casa. Aí passei aqui antes, aí minha mãe falou assim, dorme aí. Eu falei assim, ih, cara, vamos embora pra minha casa, cara. Então, cara, é muito bom a gente viver a dois, a companhia, o homem e a mulher. Acho que os planos de Deus são perfeitos, cara. Às vezes a gente começa a ler a Bíblia, a gente tenta falar assim, pô, mas por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Cara, Deus é sábio, Deus é perfeito, Deus não se engana, cara. Os planos dele são perfect. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vamos falar de ministério agora. Às vezes Deus tem propósito pra cada um, a gente já falou isso aqui. Mas vocês acham que a mulher é mais sensível a aceitar esse propósito? Ou o homem, ou não, é a mesma coisa, mas já vou falar a minha opinião aqui. Eu acho o homem um pouquinho arrogante, um pouquinho mais fechado, mais duro, sabe? A mulher eu acho que é mais sensível. A gente tá falando até do círculo de oração mesmo. Mulher gosta de intercessão, gosta de orar. Homem já é aquele negócio mais, vou ver o futebol e tal. O que vocês acham? Eu particularmente, eu vejo sim uma questão de uma entrega maior da mulher. Não sei, eu acho que a mulher se doa mesmo, sabe? Não fica colocando impedimentos. Eu acho que sentiu Cristo, sentiu, sabe, essa graça, a gente vai e mergulha mesmo. Assim, não criticando os homens, né? Porque a gente vê homens com muita sensibilidade a sentir a presença, a querer fazer a obra, mas assim, de um modo geral, na minha opinião, eu vejo que a mulher tem uma entrega maior e tem uma sensibilidade, até porque eu creio que a sensibilidade, né, é muito diferente, aflorada, né, na mulher. Não tem jeito. Mulher chora mais, né? Mulher é sensível. E é engraçado, a gente vê isso na igreja, né? Às vezes a palavra tá batendo, cara. O negócio tá... Aquele pregador, na moral, tá ungido, cara. Encerrou na Elisângela falando? Então tá, vai lá. Pera aí, gente do Facebook. Você que tá no Facebook, dá um aguenta aí. Pô, essas meninas estão roubando meu tempo aqui, cara. Dá um aguenta aí que o Instagram já tá voltando, a gente continua. Vamos lá, deixa eu retomar meu raciocínio. Pessoal do Instagram voltou, todo mundo? Tá todo mundo aí? Foi ninguém embora, não? Obrigado, você que não foi embora, hein, cara. Cara, obrigado de coração.
Não pensa que você está fazendo isso por nós. Você está fazendo isso para Deus, cara. Deus quer tratar com você. Deus quer que você despertar em você a vontade de ler mais, a vontade de conhecer um pouquinho mais desses temas, a vontade de querer conhecer dele, cara. Então, obrigado por isso, por você separar esse tempo para poder estar ouvindo a palavra de Deus, de coração. Onde eu estava mesmo? Ô Richard, onde eu estava? Você lembra? Cara, vamos lá. Eu acho que voltando aqui, a pregação tá lá, fogo caindo, pô, pregador ungido, cara, um negócio forte mesmo. Eu vejo a mulher, ela, pô, se entrega, e o homem, não sei se é vergonha, o negócio até bate, cara, mas o homem fica meio receoso de expor a emoção. E aí, cooperadora, você acha que é mais fácil pra mulher se entregar? Acho que é aquilo que você falou mesmo, aí mais pelo ponto aí do orgulho, né? O homem parece que ele tem meio ali com uma barreira ali pra chorar, né? Não, eu sou homem, eu vou ficar aqui chorando, né? Até ali mesmo pela criação, né? Às vezes eu fico notando aí a criação, assim, quando a gente tem menino, quando a gente tem menina, né? Eu só tenho menino, mas eu vejo ali o cuidado com as minhas irmãs ali, com as meninas, né? A gente sempre com o homem, a gente fala assim, não, menino, não chora não, que você é homem. A mulher, né? A menina sempre, minha filha, vem cá, é aquele carinho, aquele aconchego. Então, acho que isso já vem de infância ali, né? Mas eu acho lindo, acho maravilhoso. Eu já vi homens, assim, se derramando na presença de Deus. Eu cheguei a comentar um dia com o Léo, eu falei assim, cara, eu acho muito lindo, muito intenso, porque pro homem há realmente uma certa dificuldade de entrega aí. E aí, Léo, você se entrega mesmo, cara? E aí, cooperadora Cláudia, o homem não chora? É frio mesmo, esse coração do homem? Depende, né? Eu acho que o homem, geralmente, é igual já foi falado, né, aqui. Ele pode até sentir, que a gente sabe que ele sente a presença de Jesus, mas pela naturalidade dele mesmo, de falar, eu vou ficar aqui chorando, né? Às vezes a igreja é cheia, a presença de Deus está ali, mas talvez ele está sentindo, porque ele também sente igualzinho a gente. A sensibilidade, quando a presença do Espírito Santo está no lugar, não tem como você não conseguir sentir. Mas muitas das vezes eles têm essa dificuldade mesmo de se derramar, de chorar, né? Assim, e a mulher já é mais sensível, né? A mulher começou a sentir, eu senti por mim, eu sou chorona mesmo. Chegar no lugar e eu começar a sentir a presença de Deus, e a gente começa logo a chorar. Então isso faz a gente ser mais sensível, né? De conseguir se aproximar talvez mais de Deus, eu falo sempre que às vezes eu converso com pessoas que falam assim, eu não fui batizada no Espírito Santo. E eu creio que é através dessa sensibilidade, do seu jeito de você chegar, de você começar a adorar o Senhor, e ali você se derramar perante Ele. É assim que o Espírito Santo vai nos envolvendo, e às vezes sim acontece o batismo pelo Espírito Santo. E o homem, eu acho que é mais nesse daí, tipo, os outros vão me ver chorar, né? Mas eles sentem também igual nós, né? A presença do Senhor. O culto tá rolando, o cara dá uma olhada assim pro lado, assim, pra ver se alguém tá olhando. Mas eu vou defender os homens, cara. Porque às vezes a gente tem essa impressão que, cara, que Deus só tá tratando com a pessoa se a pessoa estiver virando cambalhota. Às vezes a pessoa tá quieta na dela e tá tendo uma metanoia, tá tendo uma mudança de caráter, tá tendo uma mudança de mente. Então, às vezes, a gente tem essa noção assim, caraca, pô, Deus não tá tratando, Deus não tá falando com ele, às vezes até tá. Então, o que importa na realidade é o seu coração. O que tem que dar espaço, o que tem que se abrir é o seu coração. Se você der espaço para Jesus, ele entra e faz morada. Amém? Vamos lá. Ai, Deus, esse tempo aí. Tinha que ter mais tempo. Para o relógio aí. Tem como parar o relógio? Vamos lá. A geração agora, essa pergunta é forte, cara. Essa pergunta é forte. A geração de hoje, vocês, as irmãs da nossa igreja, essa Ana Paula Valadão, Thalita Pereira e muitas outras, estão fazendo a diferença na nossa geração ou não? Ainda dá para entregar mais um pouquinho? Ainda dá para transbordar esse óleo? O que vocês acham? Muitas mulheres têm feito diferença, sim. Sabe, até mesmo no sentido de auxiliar outras mulheres, né? Uma que eu gosto muito, você citou algumas, né? Helena Tanuri, sabe? Os conselhos que aquela mulher traz para nós mulheres, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento. Helena Raquel, né? Camila Barros, mulheres que pregam
com autoridade, né? Então a gente olha para uma mulher dessa, nos motiva a querer fazer mais para Deus, né? Não no sentido de invejar, mas se o mesmo Deus que ela serve a usa daquela forma, Deus também pode fazer na minha vida. No sentido de poder fazer mais, sempre dá para fazer um pouco mais, né? Eu acho que é se aprofundar. Eu vi vocês aqui em uma live, né, falando sobre essa questão de profundidade. Aqui o Thiago veio, né? Next level. Isso aí, de profundidade. Então sempre haverá, né, a possibilidade de fazer mais para Deus, porque não tem jeito. Quanto mais a gente faz, ainda falta, né? Mas que as mulheres têm feito muita diferença nos nossos dias, isso é notável, meu caro. Você falou da Helena Raquel, ela que pregou nos Gideões? Sim. Cara, pregar num dos maiores congressos do Brasil, onde só tem homem. Cara, que peso e que responsabilidade, né? E aí, cooperadora Aline, o que você acha? Essa mulherada tá fazendo a diferença ou ainda falta mais um pouco? Tá sim. É uma geração onde as mulheres têm se levantado aí com ousadia e do espírito, né, pra fazer aquilo que o Senhor depositou e confiou na mão delas aí, né? A gente ouve falar aí não apenas dessas grandes mulheres, né, no YouTube, esses lugares mais visíveis, mas a gente ouve falar também, até mesmo assim nos nossos bairros, né, aqui por perto, pastoras que estão sendo, né, usadas grandemente. Eu já ouvi falar sobre a pastora Josi lá do Triângulo, da IEPS lá do Triângulo, e já tive assim, muitas pessoas assim tendo ela como referência mesmo de mulher de Deus, né, ela é uma mulher assim que se dedica à obra. Isso que eu já ouvi assim, né, de algumas pessoas que congregam lá, que moram perto de mim, já me testemunhou sobre a vida dela. Eu creio que está fazendo a diferença, assim. A gente tem bastante mulheres aí nesses dias aí sendo usadas aí pelo Espírito Santo, né, glorificando o nome do Senhor. Mas como a Elisângela disse aqui, eu não discordo, né, tem como se doar, sim. Sempre tem como se doar mais, né? Sempre tem como a gente se entregar mais, né? Sempre vai precisar aí de uma entrega maior, de uma intensidade maior, para que o Senhor nos leve no nível realmente que Ele quer nos levar, né? Glória a Deus. E aí, cooperadora Cláudia? Concordo, né, com as irmãs aqui. Realmente as mulheres têm feito a diferença, né? São muitas mulheres que pregam, porque eu creio que antigamente a gente tinha só os homens pregavam, né? Os pastores. Então as mulheres ficavam com aquele receio, né? O homem sabe mais. E hoje em dia tá ao contrário. Assim, tipo, os homens respeitam as mulheres e a gente vê mulheres de Deus, né, com palavras que você fica assim impactado com as palavras que as mulheres trazem, né? Eu tenho referências também, eu gosto muito da Helena, igual ela falou, e essa Thalita, né? Isso é assim, as mulheres assim que têm uma sensibilidade de você ver assim Deus usar a vida delas, e a gente traz aquilo como referência para nossas vidas, né? E Deus, como tem usado elas, igual foi falado aqui, Ele tem usado vidas de mulheres também. Basta nós disponibilizar, né? E de falar, Senhor, eis-me aqui, me usa conforme a tua vontade, e o Senhor vai nos usar, aprendendo, buscando a palavra de Jesus. Mas tem muitas mulheres hoje em dia que têm feito a diferença na obra do Senhor. Glória a Deus. Ressaltar que quem me apresentou, Thalita Pereira, foi a minha esposa Thalita Vieira, cara. Ela que, sabe o que? Ela compra muito livro. Eu nunca imaginei que, assim, pô, eu olhava ela comprando livro assim, meu Deus do céu, ela compra, nem terminou de ler, tá comprando outro. Aí eu não imaginava que quem iria se beneficiar com esse livro seria eu, porque eu tô lendo esses livros tudo aí. Esse da Thalita Pereira até foi base pra gente montar o programa de hoje. Mas eu gostaria de ressaltar também que na nossa geração tem sim mulheres que fazem a diferença, e no nosso ministério sim. No Projeto Semear a gente vê, cara, as mulheres pregando nos nossos congressos, cara. Congresso que o pessoal costuma trazer pregadores de fora, pregadores de renome. A nossa igreja não, a nossa igreja valoriza o pessoal da casa, a prata da casa, usa as mulheres, e a gente viu isso aí nos congressos nossos de missões, congressos de jovens, e Deus com certeza tratou da mesma maneira. Então eu quero falar para você deve sim se inspirar em alguém. Às vezes você olha uma mulher e se inspira nela, você, o jovem, o homem, olha para uma pessoa e se inspira nela. Amém, isso é muito bom, a gente ter pessoas que a gente olha e se espelha. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o ator principal da sua história é você, e o diretor é Deus. Então viva as suas experiências, você conte a sua história, o seu testemunho. Para de viver do testemunho dos outros, viva você, faça você a diferença na nossa geração. Seja você o instrumento que Deus quer usar. Amém? Glória a Deus, vamos lá.
Cara, mesmo com a liberdade que a mulherada tem hoje, vocês acham que ainda falta alguma coisa que poderia facilitar para conseguir alcançar mais almas, mais mulheres? Vocês acham que falta alguma coisa ou não? O caminho já está aberto, tá tudo pronto, só falta o ID. Pensando por mim, Vai lá. depende do contexto que ela está inserida, né? Como eu disse, ainda há questão de bloqueio, de visão ministerial, né? Eu não posso dizer isso, né, da igreja que eu faço parte, Projeto Semear, onde as mulheres têm total liberdade de atuarem na obra do Senhor, né? Eu e o pastor está sempre contando com a gente, né, pastor? Né? E dá essa liberdade, não se opõe a nada, né? Mas se a gente for avaliar alguns outros contextos, né, algumas outras visões, né, onde as mulheres ainda têm, né, as pessoas olham para a mulher com um olhar ainda de desconfiança, né? Para essas mulheres ainda é necessário a oportunidade, a credibilidade, né? É o fato de entender que Deus pode sim usar mulheres para pregar o evangelho. Deus pode sim usar mulheres para ganhar almas para Jesus, né? Deus pode usar mulheres para efetuar cura, libertações, né? Então o que falta? Como eu disse, depende do contexto. Para essas pessoas, lhes faltam oportunidade e credibilidade. Antes da Aline responder, não sei onde eu vi que uma moça falou o seguinte: cara, tem gente que fica falando que mulher não pode falar. Se Deus quiser, ele faz até uma mula falar e prega. A mula prega. Eu falei assim, caraca, mas esse Deus é tremendo mesmo. Vai lá, Aline, você acha que falta alguma coisa ainda? Eu tava ouvindo você falar aqui sobre a mula, né? Um dia uma irmã falou comigo, né? Falou assim, pô, pregou bem, mas também até a mula falou. Eu falei, pô, irmã, você tá me chamando de mula aí já é demais, né? Mas eu creio que, assim como a Elisângela, ela disse, né, pastor? Arilson gosta, né, pastor? Assim como a Elisângela, ela disse que realmente, né, há lugares ainda que existe ainda um certo preconceito, mesmo que em minoria, aí, mas aí ainda existe. A gente ainda vê aí algumas pessoas comentando algo, mas era mulher. Mas eu creio que nada impede o avanço de uma mulher, independente do preconceito, né? Como foi ali mesmo, quando a gente já citou no Antigo Testamento, ali havia, e mesmo assim as mulheres foram usadas tremendamente, ganharam título ali na palavra de Deus, né? Eu creio assim que nada impede o avanço. Eu acho que é questão mesmo da mulher querer, né? Dela querer assim mostrar que ela pode, independente de muitos achar que nós somos vasos frágeis, somos mulheres frágeis, né? Que o Senhor pode sim hoje ainda em nossa geração aí usar mulheres aí para glorificar o nome do Senhor, né? Eu creio que em nome de Jesus, o Espírito Santo cada dia mais vai tocar os corações aí para quebrar esse tabu e desse preconceito que ainda há, e eu creio que ainda vai haver aí mais aí abertura, né? Mais canal aí aberto aí para que mulheres aí sejam cada dia mais usadas aí pelo Espírito Santo para honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Cooperadora Cláudia. Eu concordo também, né, que hoje em dia as mulheres têm bastante livre acesso, né? É lógico, assim, a gente vê pela nossa igreja, né? Pode ser algumas que talvez tenham esse bloqueio ainda, né? De achar que a mulher não pode pregar, ou que a mulher não sabe tanto igual o homem. E a gente sabe que não é assim, né? Porque a palavra do Senhor é Ele que revela a nós. Então nós, a partir do momento que nós nos dedicamos à palavra do Senhor, e Deus nos usa de uma forma como usa os homens, né? E eu tiro pela nossa igreja, eu vejo como que a nossa igreja cresceu, e a gente vê jovem, né, mulheres, e hoje lá na nossa igreja as mulheres, um monte de mulheres pregando, né, jovens, cheios da unção de Deus, que trazem a palavra. Então assim, hoje em dia tá assim bem mais fácil das mulheres pregar, mesmo que seja em alguns lugares, que seja limitado, mas a maior parte hoje em dia as mulheres acho que já tomou um espaço, né, que as pessoas reconhecem, né, que as mulheres hoje em dia tem, né, a capacidade de levar a palavra, de falar do amor de Jesus, e pregam que a gente olha assim as pregações das mulheres e fica impactada, né, como Deus usa através da vida das mulheres. É forte, né, cara? Mas a gente, homem, quando a gente se reúne assim no grupo de amigos assim para conversar, aí às vezes o cara tá até mal, o cara, pô, tá precisando de uma oração ali, só que ele fica mais receoso de falar. Aí ele vai tentando arrumar uma brecha, a gente que homem já fala, tá pecando, né, cara? Tá em pecado. O homem sempre tem um tom irônico nas brincadeiras.
A mulher não, a mulher já é mais conselheira, parece que as mulheres têm mais uma química para conversar. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, às vezes tem alguma mulher ali que ainda não conheceu Jesus, ou conheceu, está caminhando, está querendo se tornar essa mulher que vai fazer a diferença. Quais atributos, quais as qualidades elas precisam buscar para poder chegar nesse ponto de uma Ana Paula Valadão, de ser uma ministra de louvor, de uma Thalita Pereira que prega o Brasil todo afora? O que vocês acham que a mulher precisa buscar para poder alcançar esse nível de intimidade com Deus? Eu acho que primeiramente ela tem que ter uma vida com Deus. A oração, como eu já disse aqui, quanto mais você ora, mais você busca, né, a presença de Jesus, mais você vai aprendendo com Ele. Né? Lógico que igual no início, igual nós chegamos, que nós estávamos nervosas, né? E nós estamos nervosas ainda. Mas cada um tem o seu jeito, né, de se liberando aos poucos, né? Mas eu acho que assim, o principal para a gente conseguir atingir um nível de chegar, né, de aprender mais, é o nosso nível de intimidade com Deus, né, de orar, de buscar a palavra dele, né, de estar sempre com a sua vida colocando Deus em primeiro lugar em tudo, né, nas nossas vidas, que muitas das vezes a gente fala, eu quero ser usada por Deus, mas eu tenho vergonha isso, aquilo, mas será que a gente está buscando? Será que a gente está orando, né? E é isso que eu acho que faz nós termos uma vida de crescimento com o Senhor Jesus, né? De estar buscando sempre a face dele. A nossa vida é cada dia um aprendizado. E quanto mais nós nos aproximamos, nós temos um nível de intimidade com o Senhor, mais nós vamos crescendo e aprendendo da palavra dele. Glória a Deus. Concordo em tudo que a Cláudia disse aqui, né? Falou perfeitamente. O que eu acho, né? Baseando naquela pergunta sobre ser uma mulher de Deus, né? A característica de uma mulher de Deus. Eu creio que muitas pessoas hoje ainda estão um pouco equivocadas quanto a isso. Quanto realmente ser uma mulher de Deus, né? Muitas pessoas acham, para que ela seja uma mulher de Deus, para que ela tenha uma característica de uma mulher de Deus, ela tem que ser uma mulher cheia de dons espirituais, né? Ela tem que rodar, ela tem que ser sapatinho de fogo, né? Mas eu vejo que Gálatas 5, ele nos ensina que não é bem assim. Uma mulher cheia de Deus é uma mulher que é cheia do fruto do Espírito, uma mulher que transmite paz, longanimidade, temperança, mansidão. Essa é uma mulher que transmite a essência do Senhor através da vida dela, né? O Senhor, ele nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. E quando nós temos esse fruto do Espírito, quando o Espírito Santo, ele realmente habita em nós transmitimos isso para as pessoas, né? Nós colocamos nas pessoas essa vontade, essa sede, né, incontrolável pelo reino de Deus, né? Eu acho que isso é você ser assim, transmitir para as pessoas realmente que você é uma mulher de Deus, né? Não apenas ali no dom do Espírito, mas também através do fruto do Espírito. Né, eu creio que isso aí é o essencial, é o que o Senhor aí exige de nós aí hoje, para que nós realmente sejamos vistas aí como uma mulher de Deus aí, né, cheia da presença do Espírito Santo aí. Glória a Deus. Abriu a palavra. Pode falar. Tudo parte do temor ao Senhor. A Bíblia vai dizer que a mulher sábia edifica sua casa. Não só sua casa no sentido de marido, esposa, não. Mas uma mulher que é sábia, onde ela chega, ela edifica vidas. E tudo parte, a palavra diz aqui em Provérbios 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Então, a partir do momento que a pessoa passa a temer, a conhecer a esse Deus, a entender a essência dele para as nossas vidas, né? Uma coisa eu sei, quanto mais você disse, alguém que não conhece ainda ao Senhor, chegar, né, num nível ou elevado ou profundo, né? Não sei qual seria a melhor colocação, mas a pessoa tem que partir do princípio, né, de temer a esse Deus. E quanto mais se conhece Ele, mais nós queremos conhecer. Ele é tremendo demais, né? Então é temer, ter obediência a Deus, querer viver no centro da vontade do Senhor, né? E por aí vai.
E o mais importante, cara, relacionamento. O que Deus quer com a gente é relacionamento, Intimidade, cara. sim. Não adianta querer, pô, eu quero pregar, eu quero ministrar, eu quero cantar, cara, sem relacionamento não dá não, cara. Não vai. Alan, o pastor, ele deu uma pregação aí no domingo, né, o qual impactou muito meu coração. A Cláudia também estava comentando, né, Cláudia, que falou muito ao coração dela, pastor Jorge aí, nosso pastor, um abraço para ele e para toda a família, né, pastor aí abençoado, homem de Deus em nossas vidas aí. E ele falou algo realmente ali, né, no tempo ali em Atos, quando o Senhor vai dizer aos seus discípulos que fiquem em Jerusalém, né, até que sejam revestidos de poder, até que seja revestido do Espírito Santo, né, em Atos 1 ali se cumpriria ali a descida do Espírito Santo em Atos 2. O Senhor Jesus, ele já tinha instruído ali os discípulos para poder exercer um ministério, né? Eles já estavam ali em tempo de aprendizado, mas era preciso esse tempo de espera do Espírito Santo, né? E nós só conseguimos exercer um ministério realmente, né, quando as pessoas nos olham e elas falam assim, poxa, que referência que você é na minha vida, quando nós realmente, por algum momento, nós somos obedientes, né, ao Senhor. A nossa autoridade, eu creio também que tem que haver aí um respeito aí, né? A nossa autoridade estipulada por Deus aqui na terra, assim como o nosso pastor, né? Quando parte de uma obediência e quando nós somos revestidos do Espírito Santo, aí sim nós podemos ir na certeza de que o Senhor vai nos usar aí para glorificar o nome dele. Glória a Deus. E pra chegar a esse ponto também, o processo é árduo, né, cara? Às vezes as pessoas acham que, pô, chegou, pô, a pessoa tá falando bem, prega, ministro, cara, mas o processo pra chegar aqui requer muita intimidade, muita renúncia. E mesmo assim a gente ainda tropeça e cai. E a misericórdia de Deus que nos levanta e fala assim, filho, eu tenho um propósito contigo, abre os nossos olhos, tenho que seguir, eu tenho que continuar em direção ao alvo. Mas o evangelho é lindo, e é sobre o evangelho que eu queria falar. O que impede a mulher, o que atrapalha a mulher de viver esse evangelho genuíno, cara? Vocês mulheres que vão poder falar, até experiência pessoal mesmo, né? Falar assim, poxa, isso atrapalha muito. O que vocês acham, na opinião de vocês? Eu vejo... Depende, né? Qual a forma de colocação. Antes de você responder, quando eu faço a pergunta pra Elisângela. A Elisângela ela olha 25 mil probabilidades da pergunta. Ela fala assim, rapaz, especifica. o que eu te falo é multi... Vai. Vamos, eu vou pegar aqui. É legal cada uma fazer até uma colocação. Eu vou pro lado da questão de espiritualidade, de chamado. Sim. Eu vou fazer, né, essa colocação. Vai por tópico. Isso aí. Uma coisa que eu vejo que atrapalha muito, e eu tiro isso por minha vida, é a chamada insegurança. Sabe? É justamente por essa questão de como as pessoas vão ver o meu jeito de ser, né? Eu não sei falar tanto, pregar tanto como fulano prega, como fulano faz, né? Eu não sei se eu vou ser bem aceita num altar onde tem vários homens e só tá eu ali de mulher sentada. Então essa insegurança muitas vezes impede com que a gente tenha uma entrega maior, né? Com que a gente viva o chamado de modo pleno, sabe? Isso é o que eu vejo que nos atrapalha muito. Eu tô tirando por minha vida, né, pessoal. E também o sentido da falta de confiança, né, incerteza, o que atrapalha também muitas pessoas se chegarem ao Senhor, a presença do Senhor, né, é o medo de, como eu falei aqui em uma live, lógico que Deus é justiça, Deus faz justiça, Deus é perfeito naquilo que Ele faz, mas tem muitas pessoas que têm medo de se chegar a Ele, de ser fulminado por Deus, e todo aquele que se arrepende, todo aquele que se entrega para o Senhor, Ele está pronto a perdoar, pronto a redimir, né? Então, assim, são coisas que eu acho que atrapalham, né, as pessoas de se achegarem, de ter uma entrega maior, e é isso aí. E Aline? É isso mesmo, é mais questão mesmo da insegurança, né? É mais questão aí da... Muitas das vezes as pessoas costumam acreditar mais no ministério do que nós mesmos, né? A gente meio que coloca aí uma barreira para nós mesmos crescermos aí espiritualmente,
né? Devido também, eu creio também ao temor, né, que a gente tem ao Senhor. A gente sabe da nossa limitação, né, que a gente como humano, a gente não é capaz. Nós dependemos realmente da presença do Senhor, da presença do Espírito, aí para que nós possamos exercer aquilo que o Senhor nos confiou, assim, né, com êxodo, para agradar o coração do Senhor. E eu acho que é isso mesmo que a Elisângela falou. Ela tá certa no que ela falou, complementou tudo aqui, não tem muito o que colocar em cima, não. E aí, Cláudia? Como a Elisângela realmente falou, e eu acho assim que a gente é insegurança mesmo, né? A gente sabe que quem vai nos usar é o Senhor. Que às vezes a gente chega nervosa. A primeira vez que o pastor me colocou para pregar, eu fiquei a manhã inteira no nervoso. Aí eu mandei pastor, calma. Relaxa, faz as tuas coisas, deixa que chega a hora, Deus vai te revelar, fica tranquila. Mas às vezes a nossa insegurança, tipo, o que o fulano vai pensar, o que fulano vai achar, será que vai achar que eu estou fazendo direitinho? Então a gente fica muito preocupado com essas coisas e muitas das vezes isso nos impede de fazer a obra do Senhor, né? De fazer, porque nós ficamos preocupados com o que as pessoas vão acharem, né? E nós sabemos que quando nós nos prostamos, né? Dizemos, Senhor, eis-me aqui, me usa para fazer a tua obra. É Ele quem vai fazer, né? Muitas das vezes a gente vê um irmãozinho lá, né, que você vê ele quietinho, você fala assim, o irmãozinho ali, sobe lá em cima numa palavra simples, mas você sente a presença de Jesus naquela palavra simples, né? E muitas das vezes as pessoas que são, igual o pastor estava falando sobre isso no domingo também, muitas pessoas que estudam, né, a Bíblia, teólogo, e sabe muito da Bíblia, mas Jesus era simples, né? E às vezes nós subimos lá em cima e nós falamos com humildade, de coração, e a palavra do Senhor é vivificada ali, porque Jesus era assim simples, né? E nós muitas das vezes queremos fazer igual fulano. Eu vou fazer igual fulano. Ninguém é igual ninguém. Jesus usa cada um da sua maneira, né? E nós temos que, somente isso que eu acho que nos limita muitas das vezes. Nós ficar pensando o que o outro vai pensar. E nós temos que fazer aquilo. Jesus falou, vai e faça. Chega ali e deixa Jesus nos usar. E muitas das vezes nós somos limitados por isso mesmo, porque nós olhamos para nós, que nós somos falhos, somos imperfeitos, e nós olhamos as nossas fraquezas e nós falamos, talvez eu não vou conseguir fazer isso, né? Mas Jesus não olha pra gente assim, dessa forma, né? Cara, é engraçado que a gente mesmo se auto-sabota. Porque a gente olha para as nossas imperfeições e fala assim, cara, não tem como viver esse evangelho. Pô, eu sou falho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, cara. E olha só, quando Davi foi lutar com o gigante, Saul pegou e colocou as armaduras dele lá, né? Pô, Saul tinha as melhores armas. Eu imagino que, era o rei, tinha as melhores armas. Encheu ele daquele negócio e falou assim, cara, isso aqui pra mim não dá não. Tirou tudo, foi lá, pegou o estilingue dele, pedrinha. Então, cara, Deus, ele quer usar a gente do jeito que a gente é, cara, com as nossas limitações. Então, que você que tá em casa, você quer viver um evangelho genuíno, mas fica olhando pra você e fica se confrontando, cara, deixa eu dizer uma coisa pra você. Deus, ele vai usar você da maneira que você é, com as suas limitações. Amém? Se você não fala bem, Deus vai arrumar um jeito de você falar. Se você não canta bem, mas poxa, há em você o desejo de cantar, cara, adore. Toda adoração, se for de coração, o nosso Deus recebe. Amém? Agora vamos lá, cara. Com relação a esse Covid-19, né? Essa quarentena que a gente está vivendo. Mais uma pergunta pessoal para vocês. Vocês acham que está sendo bom para as mulheres esse tempo? Ou não, está sendo ruim? Qual a opinião de vocês sobre isso? Bem... Bom, vou ter que melhorar a pergunta para Elisângela. Bom em relação a relacionamento com Deus. Vai. Sim, melhor. Para relacionamento com Deus, sim. Sabe, é questão de aprendizado, né? Do que Deus nos propôs, né? Com essa situação. E até como a Aline citou aqui, a questão de tempo, né? Eu, no meu caso, trabalho fora, né? E logicamente eu preferi estar no meu trabalho, né? Trabalhando, isso não é hipocrisia, né? Porque uma coisa a gente está em casa de férias e outra é estar em casa por causa de um mal que está assolando o mundo, né? Então, assim, para relacionamento com Deus, eu creio que possibilitou por questão de uma intensidade maior de tempo, né? Porque, como eu disse, a minha vida era uma loucura antes disso,
né, sair cedo, ir para o trabalho, chega em casa, faz alguma coisa que dá para fazer, já está no horário de ir para o culto, né, e eu tenho a responsabilidade de ministrar em outros lugares. Então, às vezes, é chegar em casa, tomar um banho, apanhar um ônibus, ir para alguma igreja levar a palavra, né? Então, essa correria toda, essa coisa louca toda, né? Talvez o tempo era bem menor. E hoje, né, não há desculpa, há um tempo maior para adorar a Deus. E até mesmo a situação nos faz refletir, né? Nos ensina. É isso que eu também preguei em live, que já citei isso várias vezes, né? Preguei na live, mas é o que eu falei. O que Deus está querendo nos ensinar com isso tudo, né? Porque a queixa maior das pessoas de não ter um comprometimento maior com a obra de Deus, de ter uma entrega maior, era o tempo que não era disponível. E hoje, o que nós mais temos é tempo para ficar em casa, para ficar com a família, né? O relacionamento nosso com Deus, mas também com o próximo, né? Então você vê aí pessoas famosas, cantores, atrizes, né? Eu vou mais pro lado da música, né? A gente vê cantores famosos que hoje não tem a sua plateia, mas está lá em casa, faz o show para arrecadar dinheiro, para ajudar pessoas. Talvez a motivação dele no show era ganhar dinheiro para si, mas hoje para e pensa no próximo, naquele que não tem um grão de arroz para comer, né? Então eu vejo que está sendo um tempo que, apesar de difícil, mas um tempo de grande aprendizado para todos nós. Aleluia. Creio que é um tempo negativo aí para o mundo, né? Porque, como a Elisângela já disse aqui, né, com esse vírus aí, o desemprego só tem aumentado, a crise, né, econômica e tudo, pessoas vindo a óbito, mas para o evangelho não. Eu creio que não há pontos negativos para o evangelho, né? Como eu já disse aqui, se tinha uma justificativa por falta de tempo, hoje o Senhor nos mostra que não era falta de tempo, era falta de prioridade, né? Hoje nós temos mais tempo aí para estar se derramando aos pés de Jesus, a estar buscando mais e transmitir essa essência do Senhor, né? Nós olhamos, eu vejo hoje que as lives, né, ajudam muito, como que os cultos online, mesmo que não seja com a mesma intensidade de quando nós estamos juntos, porque eu já citei aqui que essa comunhão, ela faz falta, nós somos todos membros de um corpo e essa comunhão, ela faz falta. Mas as lives, né, os cultos lá do meu pastor lá do Projeto Semear, quanto do pastor Arilson, quanto o seu programa tem sido bênção, tem alcançado pessoas, né, e muitas das vezes nós questionamos porque... muitas das vezes nós achamos assim, poxa, mas eu não estou fisicamente com aquela pessoa. Você até chegou a comentar algo aqui no início. Eu queria frisar sobre isso, que você disse que às vezes nós vamos falar do amor de Deus para alguém e a gente fala, transmite aquilo e a pessoa, na hora, ela não quer aceitar Jesus, ela não quer se render. Mas eu creio que tem uma palavra, né, que o Tiago, uma época, o Tiago, pregador lá da nossa igreja, ele esteve aqui na semana retrasada, ele é homem de Deus aí na minha vida e na vida do Léo. E uma das pregações dele, até pela live mesmo, a minha irmã comentou que ele estava pregando, e eu fui lá em meio à pregação, e ele estava falando algo assim que impactou a minha vida, né? Ele falou que ali no tempo da Samaritana, quando Jesus vai dizer para ela que ele era a fonte de água viva, que se ela tomasse daquela água, nunca mais ela teria sede, mas iria jorrar ali para a vida eterna. Jesus, ele estava falando ali que ele era a fonte de água viva. E muitas das vezes nós queremos ser a fonte de água viva, nós não somos a fonte, né? E o Tiago, ele falou algo assim que eu falei assim, uau, que forte, né? E ele disse assim, nós somos apenas o cano que transmite essa água para torneiras, para vidas, famílias que estão sedentas e provam dessa água e têm a sua vida saciada, né? Então eu creio que a internet hoje, a tecnologia hoje é uma ajuda, é um canal muito grande aí do fruir de Deus através da nossa vida. Glória a Deus. Cooperadora Cláudia, tá sendo bom, cara? Esse tempo que a gente tá tendo para refletir em casa, ou não? Você acha que tá esfriando muito o crente? Você acha que tem crente aí dando aquela murchada? Eu acho que assim, tem os dois lados, positivo e o negativo, né? E um deles é que a gente viu que as pessoas começaram a temer muito, né, quando saiu esse vírus aí, e realmente tem atrapalhado muito a gente que trabalha por conta própria. Então a gente bate aquele medozinho, né? Mas nós sabemos que o controle ainda continua nas mãos do Senhor. Mas em questão do tempo, né, de nós ficarmos em casa esse período agora, muitas pessoas, principalmente nós mulheres que trabalhamos fora, que temos a nossa vida no corre-corre, é um momento que Deus reservou para que nós podemos
cada vez mais buscar, né? Buscar a presença dele, que às vezes a gente fala, poxa, não tem tempo, hoje eu não tive tempo, meu dia foi corrido. E Deus, agora nós estamos tendo tempo para isso, né? Mas eu tenho visto assim que tem muitas pessoas que estão dispersos, né? Acha que por não tá indo nos cultos, não tá tendo a igreja, não é o tempo de buscar a presença, porque eu lembro, eu estava conversando com o pastor um dia, e ele falou, a gente não sabe se nós vamos ter o tempo de nós voltar, isso só a Deus pertence, se nós voltaremos, né? Seja feita a vontade do Senhor, se for de nós voltarmos ainda para cultuar na igreja. Mas a gente não sabe se vai ter esse tempo ainda. E talvez seja esse tempo que Deus esteja trabalhando, né? Eu creio que Deus, Ele tem todo o poder para já ter trago a cura para esse vírus. Mas eu creio que Deus está num tratamento. Eu creio que Deus está tentando colocar algumas coisas nos lugares. Muito arrependimento. Muitas pessoas, e eu digo isso não só para as pessoas que não conhecem Jesus, mas para os próprios que estão dentro da igreja. Muitas pessoas que estão dentro da igreja e acham porque aceitou Jesus, né, estão salvos, né? E Jesus é uma renúncia todos os dias. Todos os dias, para nós vivermos uma comunhão com o Senhor Jesus, para nós garantirmos a nossa salvação e subir com Ele, nós temos que estar com a nossa vida no altar. Nós temos que estar com a nossa vida ali em dia com o Senhor. A cada dia uma renúncia. Então eu creio que o Senhor Jesus está nos dando esse tempo para que nós podemos nos arrepender, para que nós podemos colocar a nossa vida em dia. Porque se Ele voltar, será como está a nossa vida? Será que nesse período eu vejo assim muito nas lives, faltando muitas pessoas, muitos jovens, né? Às vezes a gente pode até ter se enganado, que às vezes eles estão buscando de outra forma, mas eu espero que estejam mesmo, porque nós não sabemos como será a vinda do Senhor Jesus a hora, e nós temos que estar preparados. E eu creio que se Jesus está em silêncio é porque ele fica em silêncio, mas ele está trabalhando. Então ele está preparando a sua igreja, né? Isso é só um preparo. Deus somente levantou, né? Levantou e está tipo assim, observando, né? Como nós estamos agindo nesse período de pandemia, né? Como está a nossa vida com Ele? Será que nós esquecemos porque nós não estamos na igreja? Não temos que buscar mais Ele como a gente buscava? Pelo contrário, né? A gente temos que estar com a nossa vida ali no altar do Senhor Glória Jesus. a Deus. Quinta-feira, a cooperadora Cláudia vai ministrar aqui a palavra no culto de quinta. Agora, você falou sobre tratamento, cara. Vou pegar um gancho para falar aqui com vocês. O Covid-19, ele não faz acepção de pessoas. Ele trata com todo mundo, cara. Ele trata com o presidente, Sim. ele trata com o prefeito, ele trata com um cantor, com a atriz, com a gente, cara, que é trabalhador do dia a dia, ele trata com todo mundo. Então, realmente, Deus está tratando. Mas em relação à parte de relacionamento com Deus, eu acho que, por mais que a gente consiga alcançar as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, mas eu acho para quem pisou no Santo dos Santos, eu acho que vai esfriar muita gente. E eu acabei de crer. Por que eu vou te falar isso? Quando a gente estava conversando aqui no início, antes da gente começar a live em off, vocês me falaram que, tem o temor, que vocês, se prepara, lê a Bíblia. Então, quando você tá esse negócio de ir na igreja, você sempre fica assim, o pastor pode querer me pegar desprevenido lá, me dar uma oportunidade. Você tá sempre lendo a Bíblia, você tá sempre buscando, sempre se preparando, tá sempre ali tentando ter uma intimidade com Deus. Agora em casa, cara, daquela... Você relaxa, você fala assim, a live lá é com a cooperadora Elisângela, então tá tranquilo, vou ficar em casa. Então eu acho que... Eu espero que a gente consiga impactar essas pessoas, que a gente consiga esse avivamento que o pessoal tem falado tanto, que esse tempo seja o tempo que chega esse avivamento que vai mudar essas pessoas, que vai transformar mesmo. Mas, sei lá, hein, eu tô meio... Então, isso é muito importante, falar sobre isso, porque a questão é o que é a nossa motivação. O templo é a minha motivação? Se eu entrar ao templo motivada pelas paredes, pela ornamentação da igreja, pelo som bem produzido, a minha motivação deve ser Cristo. E eu preciso entender que as portas do templo podem se fechar, mas a igreja de Cristo, ela não para. Porque Cristo edificou a sua igreja sobre ele. Ele conversando com Pedro, ele fala, tu és Pedro.
e sobre esta pedra, Cristo aponta para ele. Muitos falam que a igreja foi edificada em Pedro. Não, a igreja foi edificada em Cristo. Então ele fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por isso, Alain, eu não vejo as pessoas, né? Eu não concordo com pessoas que dizem que eu me esfriei um pouco porque eu não estou indo na igreja, porque eu não estou na comunhão com os irmãos. Sim, é muito importante a comunhão com os irmãos, mas sobretudo a minha comunhão com Cristo. E Cristo não se limita, eu tenho batido muito nessa tecla, Cristo não se limita ao templo. Cristo não se limita a 2 horas de culto, é uma vida contínua com Ele. Eu vou citar aqui novamente a mulher samaritana. Após o seu diálogo com Cristo, ela pergunta: onde eu devo adorar? Né? Porque os nossos pais adoram, os judeus, vocês adoram em Jerusalém, os nossos pais adoram no Monte Gerizim. Onde nós devemos adorar? E Cristo não diz onde, mas Ele diz a condição de adoração. Ele fala que chegaria a hora em que os adoradores, verdadeiros adoradores, adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Eu creio que o tempo é esse. É o tempo onde as pessoas vão viver, vão romper essa limitação. Porque, como foi dito, quando vai voltar as portas da igreja a se abrirem? Poxa, se as portas da igreja então não se abrirem mais, eu não vou ter comunhão com Cristo. Experimente esse Cristo no teu secreto. Deus, experimente esse Cristo na sua casa, né? Nas portas fechadas do seu quarto, porque Ele vai se revelar ali, né? A mim, a você, da mesma forma que Ele se revela na igreja. A mesma glória que a gente sente lá quando alguém está pregando, se eu dobrar o meu joelho, abrir o meu coração, me derramar diante dele, eu sinto a mesma glória. Né? Quantas vezes já senti na minha sala de joelho dobrado e senti a presença do Eterno, né? Então eu quero que as pessoas nessa noite tenham esse entendimento. Eu vou levar a vida, né, de boa, porque não está tendo culto, porque é só live, negócio de live é chato, que não sei o quê. As pessoas não desculpem, vão levando uma vida sem entender da responsabilidade que Cristo pode voltar a qualquer momento, ou nós também podemos partir a qualquer momento. É o que ela falou, né? Tá preparado o tempo todo, a todo momento. Diante do que a Elisângela falou, eu estava lembrando aqui do texto que diz, né? Eu acho que não há momento mais propício do que fecharmos a porta do nosso quarto e orarmos, né, ao Senhor que veio e Ele nos recompensará, né? É um tempo onde nós temos aí que desaparecer para que Cristo cresça através da nossa vida, né? Eu creio que é um tempo aí da gente buscar, como a Elisângela disse aqui, né? Não precisava nem aqui de complementar. É um tempo de buscarmos ao Senhor em oculto, né? E eu creio que o Senhor Ele tem muito a nos revelar nesses dias, através da intimidade, da profundidade qual nós o buscamos. Eu creio que o Senhor ainda tem muito que nos revelar nesses dias. Glória aí. a Deus. E para pegar o gancho aí de vocês, a última pergunta, vamos lá, o que Deus está esperando da geração de vocês, dessas mulheres? Deus está olhando para vocês e fala assim: poxa, eu estou esperando isso de vocês. O que vocês acham? Eu acho que o Senhor requer demais, igual a Elisângela já disse aqui, que muitas das vezes, por nossa limitação, nós mesmos, né, deixamos de fluir aquilo que o Senhor quer fluir através das nossas vidas, né? E eu creio que o Senhor Ele quer que nós sejamos mulheres mais ousadas nesses dias, né? Mulheres com espírito de ousadia, né? Para glorificarmos o nome do Senhor. Mas eu creio que muito mais do que isso, o Senhor Ele quer que nós sejamos aquela mulher que eu disse no início, aquela mulher cheia do fruto do Espírito, né? Aquela mulher que sabe cuidar, no tratar. Eu creio que o ministério de uma mulher, né? O que o Senhor realmente requer de nós, o ministério de uma mulher, ele começa dentro da sua casa, no cuidado com o seu esposo, com o seu filho. Eu creio que quando nós temos um ministério, eu sei que eu preciso ainda mudar muito nisso, eu preciso ser transformada, como eu creio que tanto a Elisângela e a Cláudia. Mas eu creio que o nosso ministério, quando nós temos um ministério que começa dentro do nosso lar, que é abençoado ali do nosso lar, né, ali no procedimento com os nossos filhos, com a nossa casa, com os nossos esposos, eu creio que tudo, né, vai ser abençoado por Deus. O nosso ministério fora, nas ruas, né, em outros lugares vão ser abençoados, porque eu creio que o ministério da mulher, ele começa ali. Se eu não me engano,
um texto em 1 Coríntios, se eu não me engano, se não me falha a memória, ou Efésios, vai dizer sobre que a beleza da mulher não seja em joias, né, ou no frisar dos cabelos, mas que seja num espírito manso, contrito, né, que a nossa beleza, né, o nosso expressar não seja apenas no nosso físico, no nosso exterior, mas que nós possamos expressar realmente a nossa beleza interior, naquilo que habita em nós, que nós sejamos essa fonte, né, a jorrar, e que nós sejamos esse cano transmissor dessa fonte aí para a vida das pessoas, para que pessoas sejam transformadas e curadas aí pelo Espírito nessa geração. Glória em nome a Deus. de Jesus. Cooperadora Cláudia, o que Deus está esperando da geração de vocês? Eu acho que Deus espera que nós, como a Aline disse aqui, mulheres que edificam, né? Que a mulher sábia, ela edifica a tua casa, que nós possamos ser mulheres, que nós possamos cada vez mais buscar do Senhor, mulheres que possam incentivar outras, porque a gente fala aqui às vezes de mulheres que às vezes não tem tanta aquela às vezes tem pessoas que aceitam Jesus, mas ela durante um período ela precisa de alguém do lado para caminhar. Às vezes tem muitas pessoas que às vezes não tem esse jeito, fala assim, não, fulano já conhece Jesus e toda hora tá caindo, toda hora quer parar, mas tem pessoas que realmente precisam, né, de alguém ali do lado para estar apoiando, para estar incentivando, né. Eu sei que muitas das vezes é nós que temos que querer isso, de buscar de Jesus, de querer caminhar, mas Jesus quer mais disso. Jesus, ele era amor, né, então ele sempre tinha aquele amor com as pessoas, de querer ajudar, né, e eu acho que é isso que Deus requer de nós, que nós possamos ser mulheres que uma fortalece a outra. O nosso grupo da igreja, eu coloquei até que nós somos mulheres guerreiras, porque nós, mulheres, temos que estar pronta uma para ajudar a outra, levantar a outra, incentivar a outra, né? Porque tem momentos nossos que a gente às vezes vai estar cabisbaixo mesmo, e nós precisamos de outras que estejam do nosso lado para estender a mão e não simplesmente para afundar, porque hoje em dia nós vemos muito isso, né? O outro, em vez de estender a mão, te afunda mais ainda. Então não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós façamos crescer para o reino, que nós possamos falar do amor dele, para que vidas possam ser salvas. Foi para isso que Jesus, né, que nós aceitamos Jesus, conhecemos ele, que nós possamos sair por aí. É isso que Jesus requer de nós, que nós proclame o evangelho, para que vidas possam ser salvas para o reino. Glória a Deus. Cooperadora Elisângela, o que o Eterno está guardando da sua geração? Um coração sincero, né, aberto para viver o querer de Deus, estar no centro da vontade do Senhor. Algo também que eu vejo, né, o querer de Deus para a nossa vida, santidade, sabe? É muito importante, não tem como não citar isso, porque a palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus, né? Então, viver uma vida de santificação, né, de intimidade com o Senhor, de entrega real para Ele, né? Não só querer, né, mostrar o meu exterior, como já foi falado, mas mostrar Cristo através de mim. Glória a Deus. Alan, para terminar aqui, eu só queria deixar uma palavra de Charles Spurgeon, né, que ele vai dizer. Hoje eu estava vendo esse artigo e me chamou muita atenção sobre quem Jesus quer que nós sejamos, né? E ele vai dizer assim que um certo dia, um homem perguntou para ele, ser cristão é ser honesto? E aí ele respondeu, ele responde, né, a esse homem, ele diz, ser honesto é questão de caráter, né? Ser honesto é uma obrigação, né, do ser humano. Ser cristão é seguir os passos de Cristo. Glória a Deus. É ser uma Jesus cópia, uma cópia de Cristo. Cara, e a busca é diária, cara. É todo dia. Às vezes a gente fica pensando, poxa, mas daqui a 2 dias eu vou falhar. Cara, pensa hoje, cara. Hoje eu vou viver o hoje. Hoje eu vou buscar a santidade. Hoje eu vou tentar ser semelhante a Cristo hoje. Hoje eu vou ajudar. Hoje eu vou fazer o bem. Então que a sua busca possa ser diária. Pra gente fazer esse fechamento, eu vou deixar uma palavra para vocês. Do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 8. Gostaria que você prestasse bastante atenção, é um pouquinho longo, mas vai te edificar, eu tenho certeza. Diz assim a palavra do Senhor: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são.
Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, todas elas têm funções diferentes. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo e estamos unidos com Cristo. E todos estamos unidos por um só corpo, mas somos partes diferentes. E, portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebermos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se o dom é de servir, então devemos servir. Se é de ensinar, então ensinemos. Se é dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros, que faça com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Então você, mulher que está na sua casa agora, se Deus te deu o dom, não hesite, vá em frente. Pare de olhar, pare de se comparar, pare de querer colocar os seus problemas na frente, pare de querer ficar se vitimizando. Pare com isso, assuma a responsabilidade, pegue a cruz de Cristo, coloque nos seus ombros, faça a diferença. Deus conta com você. O ministério que Deus deu para você é para você executar. Não passe o seu ministério para ninguém. Deus ainda conta com você. Então pega essa daí, coloca no seu coração e faça como essas mulheres. Não deixe o frio da barriga tirar você do chamado. Mata no peito, vem e revela o que Deus tem para revelar. Seja canal de bênçãos, amém? Gostaria de estar orando, mas eu vou deixar essa oração com você. Que você possa estar orando por essas mulheres que estão em casa e também para os homens também que foram fiel e nos acompanharam essa noite. É verdade, né? O crédito para eles também. Vamos estar pedindo a Deus por sua vida, né? Que você se levante nessa noite, erga sua cabeça, né? Você que não, mulher, que ainda não recebeu esse Jesus na sua vida, né? Que você venha experimentá-lo, né? E você que tenha Cristo, não tenha medo de aceitar o chamado dele, faça a obra do Senhor. Então nós pedimos, Senhor Deus, nessa noite, que o Senhor venha, meu Pai, de encontro a cada uma dessas mulheres, Deus, que disponibilizaram o seu tempo, que estiveram conosco até este momento, Pai. Senhor Jesus, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Deus, que o Senhor vai de encontro a cada mulher nessa noite, tirando, ó Pai, toda a tristeza, Senhor, toda a depressão, mulheres que têm andado cabisbaixas, mulheres, Senhor, que têm sentido, ó Pai, o peso, a pressão externa, Senhor. E eu venho te pedir que o Senhor traga, meu Deus, paz nessa noite a este coração. Pai, eu te peço, Senhor, para mulheres, Senhor, que estão em lideranças, Pai. Pai querido, que tem uma posição privilegiada na sociedade, que o Senhor venha nos capacitar a cada dia. Deus, levante o exército de mulheres dispostas, Senhor, em contribuir, ó Pai, com a expansão do teu reino nesta terra. Pai, curando enfermos, libertando oprimidos e ganhando almas para ti, ó Deus. Eis-nos aqui, Pai, que possamos ser usadas por ti, que possamos, Senhor, aleluia, através de nossas vidas, Pai, revelar a grandeza do Senhor, aleluia, e que mulheres façam diferença nesse tempo. Pai, abençoe também os homens, ó Pai, porque sabemos que estamos, ó Pai, em pé de igualdade para o Senhor. O Senhor nos ama assim como nós somos. Te louvamos por este canal, Senhor, da qual tem sido transmitida a tua palavra, pela vida do Alan, que o Senhor levantou nesse tempo para fazer a diferença, Pai, através deste programa Metanoia, que eu creio que o Senhor vai alcançar muitas vidas através dessa programação. Te glorificamos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória Jesus. a Deus, aleluias. Antes da gente encerrar, segura um pouquinho aí, porque vale lembrar, logo depois que a gente encerrar aqui, o Richard vai estar postando uma foto para você estar participando dessa promoção. E que você que quer adquirir uma camisa, entre em contato com a gente no direct aí, pra gente poder estar abençoando essas pessoas que estão necessitadas, amém? Quero agradecer as suas lembrancinhas aí por ter
entrado nessa batalha com a gente aí, que a gente possa estar fazendo um bem. Eu gostaria de agradecer também ao nosso pastor, né, cara, por estar cedendo esse espaço pra gente, esse espaço, e que Deus possa abençoar a vida dele, que ele possa ser usado, continuar sendo usado fortemente, como tem sido usado. Antes de me despedir de vocês, eu quero convidar vocês para a semana que vem estar junto comigo no Metanoia. Sabe qual vai ser o tema? Depressão. Rapaz, que tema forte, hein? Esse pessoal aí deve estar sentindo em casa, aprisionado, aquele pessoal compulsivo que gosta de comprar, que gosta de sair, que gosta de bater perna, tá preso em casa. Eu imagino que a depressão tá batendo na porta, mas eu tenho uma palavra para você. O seu Jesus também está batendo na porta. Então que semana que vem você possa estar comigo. Vai estar comigo aqui a psicóloga Ariane, ela que é da nossa igreja. Deus tem usado ela de uma forma especial. Ela tem tratado bastante pessoas aí com essa doença, né? E tem tido muito êxito, porque além de psicóloga, é uma mulher temente a Deus e que sempre coloca ali Deus na direção de tudo. Vai estar com a gente também Luiz Eduardo, ele que está se formando em psicologia agora, além de ser um ministro de louvor. Deus também tem usado ele de uma forma grandiosa, através das suas palavras aqui conosco, através dele ministrando. Vai estar com a gente também a Luíse, ela que é da igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristo é Vida, do pastor Severino. Ela é filha de um rapaz que Deus usa de uma forma grandiosa, que é o Jô. E ela também vai estar aqui com a gente. Ela também está se formando em psicologia. Eu vou ter 3 psicólogos aqui que são usados por Deus. Então você já pode imaginar, cara. Vai ser punk, vai ser bom demais. Então eu conto com você. Se você conhece alguém que está em depressão, se você conhece alguém que tem ansiedade, você olha pra pessoa, porque a depressão é assim, você olha pra ela, a pessoa tá rindo pra você, cara. É uma doença silenciosa. Então, se você tem alguém, já marca ele. A gente vai estar postando a foto em breve aí. Manda aquele aviãozinho pra ele e marca ele no Facebook, que eu tenho certeza que Deus vai falar com ele e vai ser muitas pessoas curadas, muitas pessoas transformadas, porque o nosso Deus ainda cura. Você crê? Amém. Glória a Deus. Agora aqui com vocês, cooperadora Elisângela, obrigado por ter vindo aqui. Você que já é da casa, está acostumado a vir aqui. Amém. Obrigado. Amém. Eu que fico grata, né? Como eu disse, é privilégio estar aqui no Metanoia, né? Agradecendo a você, pastor Arilson. E eu quero aqui deixar um abraço para as mulheres, né? Da IEPS Levi Gasparian. Né, estamos distantes nesse período, mas são mulheres que são bênção para a minha vida, né, que eu tenho aprendido a cada dia com elas. Então, todas vocês da IEPS Levi Gasparian, né, departamento de mulheres, Deus abençoe a sua vida, né, e as demais irmãs do Monte Castelo também, deve ter irmãs lá ligadinhas, né, então Deus abençoe vocês. Meu esposo que está lá nos bastidores, lá, Deus abençoe a sua vida. Cooperador Paulo César. Amém. Cooperadora Aline, obrigado de coração. Deu friozinho, mas foi bênção. Eu que agradeço, né, por essa oportunidade, uma honra estar aqui nesse programa que tem sido o canal aí do fluir da presença do Senhor aí para vidas, né, mundo afora, e agradecer, né, só agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Ainda estou bem temorosa, ainda bem nervosa, mas glorifico o nome do Senhor, né, e quero mandar também um abraço lá para as mulheres guerreiras, lá o nosso grupo que nós temos lá liderado pela Cláudia, 7 anos, né, com grande êxito aí. Cláudia aí fez um trabalho lindo lá entre mulheres, né, agora esse ano pegamos eu e Flávia, mas já pegamos já tudo prontinho, né? Porque foi caminho já meio andado aí pela cooperadora Cláudia aí, que é bênção lá nas nossas vidas, né? E que elas também, como outras mulheres, venham tomar posse, né, de tudo que foi falado aqui, venham quebrar aí essa barreira do preconceito, da discriminação, e venham ser canal do fluir de Deus aí por onde quer que elas forem no ministério, a fim de glorificar o nome do Senhor, né? E Erro disse algo aqui no programa que teve anterior aqui, que não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Né? Então, que o nome do Senhor seja glorificado aí através da nossa vida, em nome de Jesus. Mandar um abraço também, né, já que Elisângela fez a honra aqui ao esposo. Eu também não posso deixar meu esposo de lado, né? Uma bênção aí na minha vida, sempre me ajudando e me levando nos lugares aí, meu motorista particular, né? Glorifico a Deus pela vida dele aí, né? E agradecer, e só agradecer mesmo ao Senhor, e que o Senhor continue te usando, tá? Cada dia mais tem sido bênção esse programa aí pra nossa vida, tem edificado muitas nossas vidas aí através dessas lives. Cooperadora Cláudia, obrigado de coração por ter vindo, consegui te roubar do pastor Jorge, você que é um dos pilares daquela igreja lá. Pastor Jorge, aquele abraço, obrigado por liberar essas irmãs aqui para estar aqui com a gente. Obrigado. Eu tô feliz demais, né?
É um prazer realmente estar aqui com as irmãs, né? Confesso que a gente ficou muito nervosa, a gente ainda está nervosa ainda, mas foi muito bom estar aqui, né? Falar do nosso Jesus é bom demais. E eu quero somente agradecer mesmo, né, a oportunidade. A gente está aprendendo ainda, né? Mas senti muita presença de Deus aqui neste lugar, né? E eu creio que se Deus te deu isso daqui, é porque Deus tem coisas tremendas ainda para fazer aqui neste lugar, através da tua vida. Então, que Ele venha abençoar a vida do pastor Arilson, né? Abençoar a vida do nosso pastor lá, que eu amo de paixão lá na minha igreja, né? E você falou que ele não abre mão, eu também não abro mão de estar lá com ele, não, né? E, assim, muito feliz mesmo, muito grata ao Senhor de estar aqui com vocês nessa noite, né? A gente está com saudade mesmo das irmãs, de estar nesse momento aí de comunhão, né? Que a gente, de se abraçar, apesar de que a gente já teve um espaçozinho que a gente já pôde uns dias cultuar, né? Pouquinho, mas falta esse abraço aí, né? Falta o mas contato, eu creio né? Isso, mas eu creio que está no controle do Senhor Jesus e Ele tem o controle tudo nas mãos dele. E em breve, se for da vontade dele, nós vamos estar juntos novamente cultuando o Senhor. Glória a Deus. Você que está com a gente aí até o final, obrigado de coração, que Deus possa recompensar você, que possa te encher de graça, de unção e que você possa fazer a diferença na nossa geração. Muito obrigado, ore por nós e até semana que vem. Fique na paz.